Aparece uma garota que está chorando de cima de um prédio. Ela até mesmo tirou seus sapatos. A garota acaba chamando pelo seu pai enquanto continua chorando. Ela pede desculpas para ele. E depois de fechar os seus olhos, ela simplesmente acaba desaparecendo dali de cima. Aparece agora uma entrevistadora dizendo que recentemente uma garota do ensino fundamental foi levada a uma escolha extrema pelos terríveis atos criminosos dos alunos agressores, causando indignação pública. Eles colocaram uma colheira de cachorro no pescoço da vítima e a fizeram comer pontas de cigarro queimadas, além de terem usado fotos nuas dela para silenciar a verdade do assédio e entre outras coisas. Essas atrocidades hediondas foram reveladas agora, causando um choque grande. Mas enquanto isso, o pai da vítima, chamado Sr. Lee, foi revelado como o vice-presidente Lee Myung-jun do grupo Hyundai, causando outro alvoroço. Em resposta, o vice-presidente Lee Myung-jun, em relação à punição dos estudantes que intimidaram a sua filha, anunciou que emitirá uma declaração oficial para todos, enquanto o pai da vítima fica na frente de toda a imprensa. Ele começa a falar que na verdade ele vai perdoar os alunos que fizeram bullying com a sua filha. Todos o escutam dizendo que ele perdoará os culpados, mas claro, ele fala que o fato da sua filha ter feito uma escolha extrema é de partir o coração como pai, até porque os perpetradores disso ainda são muito jovens. Ele acredita que é certo mostrar compaixão como alguém mais velho da sociedade, então ele fala pro juiz do caso olhe na frente de todo mundo da imprensa, pedindo por favor para que ele seja leniente com as crianças. Ele termina a entrevista agora dizendo que isso é tudo, com essa expressão no rosto. Depois de terminar o seu discurso, sobra apenas aqueles que estavam ali escutando, e eles ficam sem acreditar no que ouviram. Esse cara aqui acaba levantando o seu braço para tentar falar algo. Ele grita perguntando ao vice-presidente se isso foi combinado com a família dele, até porque parece muito brando considerando a gravidade do crime. Ele pergunta pro presidente se ele realmente acredita que esse é o caminho para a filha dela, até porque a nação inteira está furiosa com os perpetradores. Mas alguém anuncia que o vice-presidente não responderá mais nenhuma pergunta. Isso acaba deixando alguns irritados, então aquele que levantou a mão chama novamente o vice-presidente, perguntando se ele se considera pai de verdade. Ele grita para que o vice-presidente responda a sua pergunta. Uma outra pergunta: que tipo de coletiva de imprensa é essa? Até porque os culpados deveriam enfrentar o julgamento legal adequado. Eles perguntam o que foi que a filha do vice-presidente fez de errado para ela merecer isso. Aparece agora os comentários de algum lugar da internet. Um deles fala que a filha desse cara é realmente lamentável. Uma outra mulher diz que como mãe de uma filha, ela simplesmente não consegue entender. Um terceiro diz que a compaixão do Yun é uma porcaria. Tem esses outros dois aqui também, que falam que os bastardos, criminosos delinquentes são muito destemidos, até porque eles ousaram mexer com a filha de um conglomerado. Uma pessoa comenta que eles disseram que os culpados não sabiam que ela era uma Shaibou, e eles se perguntam o porquê que ela escondeu isso dos culpados, até porque se ela sofria bullying por delinquentes enquanto tinha o apoio de um pai Shaibou, ela seria uma idiota. Shaibou é basicamente o nome dado aos empresários, os maiores empresários da Coreia do Sul. Inclusive tem até alguém que comenta que as pessoas não conseguem entender a reação do pai. Ele fala que aquela garota não é a filha biológica dele, é por isso que ele teve essa reação. Mas agora aparece o vice-presidente sentado numa cadeira onde tem um vinho em sua frente, enquanto ele pensa que as pessoas falam o que bem entendem. Até porque dizer que aquela garota não era sua filha biológica é loucura, ou até que ela é uma criança rejeitada. O vice-presidente pensa que eles não conseguem nem começar a compreender. Ele pega a garrafa de vinho que estava na sua frente e acaba apertando ela com tanta força que a garrafa acaba estourando na sua mão. A sua mão fica com vinho e sangue misturado, enquanto ele pensa que as pessoas não conseguem entender a magnitude da sua tristeza. A sua expressão agora é totalmente diferente da mostrada em público. Ele se pergunta totalmente irritado se as pessoas não conseguem entender o que é que ele está sentindo agora. Ele fala que ser leniente não foi porque ele perdoou os criminosos, mas sim porque ele não tinha intenção de puni-los com a lei juvenil e branda. Ele não queria usar isso para puni-los. Ele se lembra daquela garota chamando ela de hiena, chamando ela de sua pobre filha. Ele fala para ela que o papai percebeu tarde demais. Ele fica se perguntando qual foi a razão pela qual ela nem conseguiu contar ao seu pai sobre o bullying e a razão pela qual ela tentou suportar tudo sozinha. Ele pensa que ela sempre foi uma criança que pensava nos outros primeiro. Ato leva ele a se arrepender loucamente. Ele pensa que deveria ter criado ela para ser um pouco mais egoísta. Mesmo assim, ele fala que agora, esse pai inútil a promete apenas uma coisa. Ele fala que aqueles lixos que a fizeram sofrer, com certeza ele vai fazer todos pagar. Aparece agora uma outra pessoa atrás do vice-presidente, chamando a sua atenção. Esse homem aparece com uma garota ali atrás, dizendo que trouxe
fosse a criança que ele mencionou. O vice-presidente fala que ele fez muito bem. O homem agora seca suas lágrimas se virando, perguntando pra garota se ela já se adaptou à vida ali na Coreia do Sul. Ele chama ela de Karma, e essa menina parece uma psicopata. A garota dá um sorrisinho, perguntando como que ela poderia não fazer isso, chamando ele de padrasto. A garota fala que graças ao cuidado atencioso dele, essa menina, no caso ela, está vivendo muito bem. O vice-presidente fala que fica feliz em saber que ela está bem, mas o cara ao lado da garota parece estar meio assustado com algo. O vice-presidente, com a sua mão ainda sangrando, começa a se levantar, chamando a Karma, dizendo que ela deve começar. No caso, começar a se preparar para ir até a escola. Ouvindo essa notícia, o ajudante do vice-presidente fica totalmente assustado, mas a garota parece ficar bem animada. Novamente, ela sorri, dizendo que na Coreia do Sul. Na verdade, ela pergunta se na Coreia do Sul até alguém como ela pode ir à escola. Já o cara ali atrás fala com o vice-presidente dizendo que isso não vai dar certo. Mas o vice-presidente o pergunta o porquê que não daria. Ele pergunta ao seu companheiro se eles não estão em um país democrático e livre. Mesmo assim, o cara parece não gostar dessa ideia. Já o vice-presidente fala que não importa o que ele diga. Ele fala que vai garantir que essa criança possa ir até a escola. Ele fala que vai levar cerca de 1 ano de trabalho preliminar. Falando com a Karma agora, ele fala que ela também deve começar a se acostumar lentamente com esse lugar. Por exemplo, ele pergunta se ela não deveria ir fazer alguns amigos. A garota escuta isso calada com esse sorrisinho de psicopata, até ela abrir a boca, dizendo pro velho não fazer rodeios, e apenas a dizer o que ela deve fazer. Na verdade, ela olha desse jeito aqui, perguntando pro velho se ele não quis dizer fazer brinquedos, ao invés de amigos. O vice-presidente, com essa cara de psicopata dele, parece concordar com ela. A cena muda agora para um cenário de uma escola onde tem um campo. Alguém diz que o final de maio do ano seguinte da escola secundária, um Uru chegou. Logo depois aparece essa criatura aqui chamando alguém de Jeonshi, fofa. Essa coisa feia aqui fala com uma outra garota dizendo que ela tem que comer o lanche que Adão. Aparece agora essa outra garota chorando enquanto aquela loirinha feia tá perguntando a ela o porquê que ela não está engolindo. Ela diz que é um leite especial rico em proteínas. A loirinha começa a perturbar ela com uma tesoura na mão, perguntando se ela não está tomando isso porque está faltando flocos de proteína. A maluca tá cortando o cabelo da coitada. Tem outras 2 garotas ali que estão falando que a loirinha é uma vadia louca. Já ela tá pressionando a garota aqui de óculos, falando pra ela comer isso logo, dizendo que deve estar muito gostoso. A garota de óculos aqui tenta recusar isso, pra não tomar. Ela diz que isso está vencido há mais de 1 mês. Além do conteúdo que tem ali dentro, não é apenas o leite vazio, tem baratas, moscas, cabelo dela. Só de olhar, ela começa a vomitar ali. Mesmo assim, a loira feia pergunta por que ela tá engasgando antes mesmo de comer. A garota tenta até implorar, dizendo que ela não quer comer isso porque não tá certo. Ela fala que leite vencido não é nada bom. Mesmo assim, a loira pergunta se ela não sabe como que o queijo é feito. Ela fala que isso não tá vencido, apenas envelhecido. Ela diz pra Dióculos que a quer alimentar com coisas boas. Ela diz que essa é a prova dos seus sentimentos. E pergunta como que a G1 vai entender ela. A loira fica totalmente irritada, perguntando pra G1 se ela vai entender se ela a cortar com essa tesoura. E é por isso que a garota acaba desistindo, dizendo que ela vai comer. Mas parece que já é tarde demais, até porque a tesoura vai na direção da garota. Ela fica gritando desesperada, enquanto essas outras 2 aqui perguntam se elas não deveriam contar ao professor. Mas elas falam que é melhor não, até porque elas dizem que essa garota é quem matou a filha de um Shaibol e não foi punida por isso. Aparece agora uma apresentação dessa coisa feia. O nome dela é Song Eun-jin, tem 15 anos. Ela tem um caso de violência escolar da filha do vice-presidente Lee Myung-jun, uma criminosa nível A, com acusação de agressão agravada. A de cabelo marrom pergunta se isso é mesmo possível, até porque é uma loucura. A de cabelo preto fala que se ela não acredita nisso, ela deve perguntar às crianças da escola secundária. Enquanto as 2 ficam fofocando e as outras ali atrás bulinando a garota de óculos, aparece essa outra aqui e está quietinha no seu canto. As 2 ficam fofocando que a Song Eun-jin continuou cometendo aqueles crimes porque ela confiava no seu irmão mais velho. E é por isso que a de cabelo marrom pergunta se ela é filha de um congressista ou algo assim. A de cabelo preto fala que ela não sabe, mas fala pra sua amiga não se envolver com ela. Já lá pra trás, as garotas continuam bulinando a de óculos, tanto que ela desistiu e acabou comendo aquele lixo. As garotas ficam zombando dela e isso faz essa aqui de óculos perder a paciência com isso. Ela se levanta totalmente estressada enquanto as garotas lá atrás ficam rindo. Só que antes dela tentar falar alguma coisa, aparece um outro alguém na sala
sala, chamando as garotas de patifes. Essa pessoa nova que apareceu fala que as garotas realmente ficam loucas quando o professor não está por perto. Ela diz que pode ouvir as risadas delas lá de trás, na sala do professor. Na verdade, é a própria professora que aparece, mandando todas se sentarem rapidamente, dizendo que ela tem um anúncio a fazer. E isso acaba tranquilizando essa aqui. As três que estão ali atrás ficam assustadas com a presença da professora. Uma delas pergunta o que tá acontecendo, por que o professor chegou tão cedo hoje. A loirinha fala para as duas esconderem o leite primeiro. Agora falando com a G1, a loirinha fala para ela que se ela agir mal na frente do professor, ela vai espalhar todas as suas fotos nuas em todos os lugares. Isso faz a G1 ficar quieta na dela, enquanto a professora lá na frente chama todo mundo falando para eles se sentarem rápido. A professora aparece finalmente, dizendo que hoje elas têm uma nova aluna transferida em sua classe. E olha só quem que é. A professora diz que já que ela é uma desertora, elas deveriam cuidar bem dessa garota e pergunta se todas entenderam. As garotas que ficam surpresas por ela ser da Coreia do Norte falam que isso é incrível. A professora agora, tendo terminado seu discurso, chama a aluna transferida, perguntando que tal ela se apresentar. A psicopatia então começa a falar com todo mundo, dizendo que ela se chama Yoon Karma, ela é da Coreia do Norte. Com essa expressão mentirosa gentil, ela pede pra todas cuidarem dela. Só que mudando de cena, aparece aquele cara de antes com o vice-presidente, dizendo pra ele que não é tarde demais ainda. Ele fala pro vice-presidente reconsiderar mais uma vez, até porque mandar aquela garota de volta para o centro de detenção juvenil da Coreia do Norte foi seriamente discutido pra aquela criança. E se ele aceitar uma criança assim como filha dela, problemas surgirão. Mas o vice-presidente chama aquele cara de chefe Baek. Ele pergunta pro Baek se aos olhos dele parece que ele realmente adotou uma filha. O chefe Baek responde que sim, então ele diz que na verdade ele não adotou uma filha. Ele apenas trouxe um cão de caça. Obviamente isso acaba surpreendendo o chefe Baek totalmente. O Lúcido aqui fecha os seus olhos tentando se tranquilizar. Ele pensa no nome da Yoon Karma, explicando que ela desertou sozinha em 2018, aos 13 anos, encontrada por patrulhas do Rio Han. Devido a experimentos biológicos por autoridades norte-coreanas, danos no lobo frontal foram observadas. Resultados do teste de avaliação abrangente de personalidade psicopática dos especialistas foram diagnósticos de uma psicopata completamente confirmada. Além disso, tem uma nota particular. Ela é incapaz de sentir dor e vergonha. As manchas de sangue nas roupas usadas durante a deserção eram suspeitas, de acordo com a investigação por meio de hipnose legal. Durante o processo de deserção, houve um caso de familicídio e casos totais de assassinatos, no caso 13 incidentes. Os resultados da análise de DNA das manchas de sangue na camisa combinam com o número de DNA das vítimas de acordo com a declaração dada sob hipnose. Considerando que ela é menor de idade, tem apenas 13 anos, ela foi enviada para um centro de detenção juvenil por 2 anos, embora ela tenha passado por dificuldades extremas durante a reabilitação, que foram extrema agressividade e personalidade sádica, ultrapassando os limites da compreensão. Foi confirmado que ela tinha habilidades físicas sobre-humanas. Por essas razões, o Conselho de Revisão de Proteção Juvenil de Seul lidou com a infratura juvenil e um karma adequadamente. Após a sua libertação, foi emitida uma ordem de liberdade condicional supervisionada, solicitada ao Ministério da Justiça. Aparece agora aquelas 3 delinquentezinhas, como se fossem as donas da sala. A Dragoa aqui começa a falar que uma garota interessante chegou, só que a expressão da psicopatinha aqui também faz ela parecer muito feliz com os seus alvos. Mudando de cena, em alguma outra sala da escola aparecem alguns caras dizendo que agora não é hora de jogar jogos no celular, porque uma aluna desertora foi transferida e está na sala das meninas. Alguém pergunta se ela é bonita e outros dizem que sim, porque dizem que ela é realmente muito bonita. E todo mundo está indo para a sala das meninas para ver ela agora. Eles ficam se perguntando de qual classe que ela é. Alguém diz que ela fica na classe 6 e um fica empurrando o outro. Meu Deus, é homem, né? Quando eles chegam na sala onde a protagonista está, eles se perguntam quem que é ela, se é essa aqui da esquerda. Alguém fala que ela é muito gata. Alguém fala que arrasar com esse cabelo curto e com esse visual dela não é fácil, mas ela faz isso perfeitamente. Só que aparece aquela professora de antes gritando com os alunos meninos, perguntando o que eles estão fazendo no corredor da classe das meninas. Mesmo assim, eles temam, pedindo pra ficarem ali só mais um pouquinho. Só que essa aqui de cabelo marrom fala: meninos, fala sério. Agora ela novamente fala com a Karma. Ela fala que o sotaque dela norte-coreano não apareceu em nada durante a alta apresentação dela. A garota na esquerda diz que os desertores que ela viu no YouTube
sabe, tinham sotaques perceptíveis. Ela pergunta pra Karma se ela praticou falar em sul-coreano. A Karma responde que sim, dizendo que ela praticou bastante enquanto assistia a K-dramas. Uma das duas diz que isso não é de se espantar, e pergunta pra Karma se ela pode falar em norte-coreano uma vez apenas. A psicopatinha fica surpresa com esse pedido. Mesmo assim, ela decide aceitar e começa a se preparar. Então, falando agora com o seu sotaque norte-coreano, ela novamente se apresenta como Yoon Karma, da Coreia do Norte. As garotas que escutam isso acham muito fofo. Elas falam que a Karma é muito fofa e também muito engraçada. Elas perguntam se a Karma era popular na Coreia do Norte. Só que aquela garota de antes, que está ao lado da psicopatinha, tá pensando que ali na sala tá muito barulhento porque a aluna transferida está ao seu lado. Ainda assim, se é essa a atmosfera, então nesse intervalo, talvez ela consiga se misturar suavemente. Mas ela parece tá com um pouco de medo enquanto ela pensa que tá com inveja disso. Ela apenas queria poder rir assim, sem nenhuma preocupação. Ela queria poder ser tão bonita e popular quanto a aluna transferida. Só que aparece agora aquela loirinha de antes assustando todas as outras garotas com essa sua feiura, perguntando o que elas estão falando que é tão engraçado. A loirinha feia pede para as garotas deixarem ela rir com elas também. Só que a de óculos aqui já fica totalmente assustada com as Eunjin chegando. A loirinha se senta ali na frente chamando a Karma, dando as boas-vindas à Coreia do Sul. A loirinha fala que ela realmente é muito bonita. Ela fala que a Karma parece um menino bonito e delicado. Com essa expressão nojenta na cara, ela fala pra Karma que quer ser a amiga íntima dela também. E pergunta a Karma o porquê que ela não se junta ao seu grupo. A garota psicopata se finge ficar animada, perguntando que grupo é esse. A loirinha fala que vai ser muito divertido. Já a de óculos aqui pensa que isso é terrível. Ela pensa que a aluna transferida está sendo abordada por elas. A garota pensa que até essas agressoras têm suas próprias hierarquias. Mas ela se pergunta o porquê que tem que ser aquela psicopata da Song Eun-jin que vai atrás da Karma. A Jeon pensa que a aluna transferida parece ser muito ingênua e se pergunta no seu pensamento se ela vai ficar bem. Só que a expressão da protagonista aqui parece não estar muito legal não. Aparece uma outra explicação da Song Eun-jin, dizendo que ela é a primeira filha do presidente da empresa comercial Neongun. O chefe Baek aparece dizendo que essa garota será o definitivo primeiro alvo da Karma. Aparece aqui a Karma na sala também, é uma memória do passado. A Karma fala que aquela garota loirinha tem uma cara muito feia. O chefe Baek fica um pouco surpreso pela Karma ter chamado a garota de vadia. E a Karma pergunta por que ele tá com esse olhar, mas o chefe Baek apenas fala que ele vai continuar com a sua explicação. Ele fala que sobre as ações passadas da Song Eun-jin, entre todas as pessoas que elas intimidavam, elas frequentemente agrediam mais a senhorita Hiena. Conforme observado no diário da Lady Hiena, ela costumava ser chutada por ela na área do abdômen. E um ponto digno de nota é que a Song Eun-jin é de fato a própria pessoa que concebeu o bullying da coleira de cachorro. Embora o grau de bullying tenha sido o menos severo entre os perpetradores, não há dúvida de que ela estava ativamente envolvida e mal intencionada. Atualmente, a Song Eun-jin frequenta a escola secundária de Unro, entre as 4 escolas para as quais a Karma está prestes a se transferir. Essa é a única localizada em Seul. Graças a isso, os procedimentos de admissão foram concluídos sem problemas, e medidas foram tomadas para garantir que Karma esteja na mesma classe que a Song Eun-jin. O chefe Baek fala que, considerando a sua natureza curiosa, ela provavelmente abordará a Karma quando ela for transferida. A garota psicopata fala que ela entendeu a essência agora. Então ela diz que se aquela garota se aproximar dela, ela deveria cobrir o corpo dela com hematomas e cortes. Mas o vice-presidente aparece ali falando que não vai ser tão simples assim. Ele fica com essa expressão no rosto dizendo pra Karma que tem algo muito importante, que ela precisa fazer primeiro. Ele pede pra Karma ouvir com atenção e explica que se a Song Eun-jin se aproximar dela, a reação dela primeiramente deve ser... Mas o assunto muda com a Karma aparecendo na sala dizendo que elas vão ser amigas sim. A loirinha fica bem animada, se finge animada ali dizendo, perguntando pra Karma se então ela está se juntando ao seu grupo. A Karma responde que sim, ela diz que ela vai entrar. Essa nojenta agora se esfrega na Karma, dizendo que ela fez uma boa decisão, elas serão boas amigas. Aparece agora uma das delinquentezinhas falando que a Song Eun-jin tá agindo de um jeito fofo de novo. A loira responde que é porque a Karma é muito amável. A propósito, ela fala com a Karma novamente, perguntando se ela já se apresentou pra Jeon, a garota que está sentada ao lado. A Karma fala que, na verdade, elas só trocaram algumas palavras, e a garota loira responde que entende. Ela então fala que, para que as duas possam se aproximar, ela pergunta se elas deveriam jogar um jogo divertido. Quando ela estrala os dedos, as outras duas delinquentezinhas aparecem atrás
mais da de óculos, que fica toda assustada. Do nada, uma delas coloca uma sacola preta na cara da Jeon. A garota acaba ficando sem ar ali e tenta se debater para respirar um pouco. A Karma pergunta pra loirinha o que ela está fazendo agora. A Song Yeon-jin responde dizendo que elas vão chamar isso de atividade voluntária para uma amiga com deficiência. A Song Yeon-jin pergunta pra Karma se ela sabia que a sua Ji-eun, que ela mal consegue enxergar com um olho e ela tem problemas com percepção de profundidade. Enquanto faz essa expressão nojenta, ela fala que a garota estupidamente esbarrou na sua mesa e deixou cair o seu precioso iPhone. Mas felizmente, ela diz que o seu celular não foi arranhado. Mas pela segurança da Ji-eun, ela pergunta se não deveriam evitar que isso aconteça novamente. Então foi por isso que ela pensou que seria ótimo treiná-la para que a garota comece a evitar as carteiras. E isso mesmo com os olhos fechados. A Yeon-ji pergunta pra Ji-eun se ela consegue fazer isso. Até porque ela até mesmo deu aquele leite especial para animar ela. Ela fala pra Ji-eun apenas chegar ao outro lado da sala sem bater em nenhuma mesa. E diz que isso deve ser super fácil. Mas ela fala que toda vez que a garota bater em algo, ela levará um golpe uma vez. A Yeon-ji empurra Ji-eun agora, a deixando totalmente sem senso de localidade ali. Ela tenta andar pra frente sem bater em nenhuma mesa ou cadeira. Só que depois de um tempo, alguns passos, sem querer ela acaba esbarrando em uma carteira. A psicopata nojenta da Yeon-ji acaba dando um chutão nas costas da garota. Isso a faz cair na mesa, batendo de cara ali na mesa de uma das garotas. E depois de ter esbarrado de novo, a Yeon-ji aparece novamente chutando agora a cabeça da coitada. Essas outras duas psicopatas aqui malucas ficam rindo dela, dizendo que a pose de queda dela foi muito engraçada. A garota fica ali chorando e alguém diz que ela bateu na mesa quando caiu agora. Alguém pergunta pra Yeon-ji por que ela bateu na garota de novo. As outras garotas aqui mesmo assim acreditam no que está vendo, não faz nada pra ajudar ela. Aparece novamente essa outra aqui de óculos, enquanto ela escuta as outras garotas rindo da Ji-eun. Alguém até pergunta se ela filmou a garota se contorcendo agora. Aí um dia aparece agora chamando a Karma, falando pra Karma bater nela também. Ela dá a ideia de ela e a Karma baterem na garota juntas, dizendo que elas devem ajudar a Ji-eun a melhorar a sua consciência espacial. Ela até diz que no almoço elas vão colocar um saco na cabeça dela e jogar ela no banheiro dos meninos. As outras garotas ficam rindo enquanto a Karma parece ficar bem irritada. Aquela garota de antes acaba se levantando, mas a garota ali atrás assustada fala pra ela não fazer isso, a chamando de representante de classe. Mesmo assim, ela começa a gritar para as outras garotas pararem com isso, só que alguém fala antes dela. A própria Karma se levanta, falando para as garotas pararem com isso. E pergunta o que ela está fazendo com a amiga dela tão impotente desse jeito. A Karma fala que até uma criança de 5 anos sabe que não se deve fazer bullying com um amigo. E pergunta o que elas, que já são adultas, estão fazendo agora. A Karma fala para deixarem ela em paz. A Karma parece gritar, perguntando pra loirinha se ela não ouviu o que ela disse. A Karma fala pra deixarem ela em paz agora e pedir desculpas pra Ji-eun. Novamente ela repete, falando pra loirinha pedir desculpas agora mesmo. Por alguns minutos, quer dizer, por alguns segundos fica um silêncio total ali na sala. A Yeon-ji parece ficar totalmente surpresa escutando isso. Depois a sua expressão parece ser de irritada, chamando a Karma de cadela espiã de merda, perguntando o que ela está dizendo. A Yeon-ji solta a Ji-eun ali no chão, indo na direção da Karma, perguntando se as vadias norte-coreanas são sempre tão sem noção assim, ou talvez não haja bullies na Coreia do Norte. A loirinha fala que deixou bem óbvio que ela é a rainha ali, e diz pra Karma que ou ela se encaixa ou cai fora, ela tem que escolher um dos dois. Ou ela pergunta se ela vai querer entrar na porrada por acaso. A Karma simplesmente responde dizendo que se ela continuar fazendo isso, ela vai chamar o professor. Obviamente, isso faz a loirinha e as outras ali rirem dela. Aí onde começa a zombar da Karma, dizendo que parece que na Coreia do Norte, se seus alunos não ouvirem o professor, ele será executado. Mas a loirinha pergunta e quanto a eles ali na Coreia do Sul. Ela prepara um chute, falando que ali é exatamente a Coreia do Sul e não do Norte. Enquanto isso, ela acerta um chutão no estômago da Karma. Depois de perceber que foi acertada, ela parece não ter nenhuma reação a isso. Ela se lembra do vice-presidente dizendo pra ela que ela não deve nunca bater primeiro. A Karma o questiona do porquê que ele não deveria bater primeiro. Ela fala que já que ela vai espancar todos eles até a morte de qualquer maneira, se faz diferença se ela acerta o primeiro golpe ou não. E o vice-presidente fala que importa sim, e muito. Ele fala que ela também vai achar chato ter uma briga rápida e acabar com o brinquedo. E pergunta se isso não é verdade. O vice-presidente fala que o cerne deste plano é criar um ambiente onde eles possam
tentam torturar continuamente a Song Yeon-ji. Além disso, ele fala que o lugar já foi até mesmo montado. Tudo o que resta é um pretexto para enviar a Song Yeon-jin pra lá. E ele diz que para esse pretexto, pra Karma, ela tem que se tornar a vítima inocente de violência escolar. Quando a Song Yeon-jin se aproximar, ela deve fingir ser inocente e a receber gentilmente. Ela deve sempre responder de forma não violenta quando ver injustiça. Além disso, ele fala para a garota se lembrar que o pretexto deve estar sempre do lado deles. Mas por algum motivo, a Karma tá pensando que ela odiava batata doce até na Coreia do Norte. Mesmo assim, no seu pensamento, ela fala pro seu padrasto. Na verdade, ela pergunta o que aconteceria se ela realmente quiser bater neles e não conseguir se segurar. Ela pergunta o que ela deveria fazer então. O homem, o vice-presidente, com essa expressão totalmente séria no rosto, fala que então ela deve acertar apenas um golpe. Rapaz, e pelo saco ali, um golpe já vai matar um já. Mas ele também fala que ela deve na frente de todos primeiro tomar um golpe. Depois disso, ela pode fazer como quiser. Voltando pro presente, a Karma tá falando pra loirinha que ela abateu primeiro. Ela coloca a sua mão na barriga falando que ela foi acertada bem ali no estômago. A Dragoa aqui pergunta o que é que a Karma está falando. Só que aparece o professor de educação física chamando todo mundo da sala, falando pra todas vestirem as suas roupas de ginásio e rápido. Ele diz que o cronograma de treinamento do professor Min Young mudou, então o horário também mudou. Ele fala pra todas se apressarem e a psicopatinha fica toda irritada. Isso porque ela diz que o teste de desempenho no ginásio é hoje e ela não quer fazer isso. A na direita pergunta por que os professores lidam tão mal com essas coisas. Já a Karma está ali no canto sem falar nada. Ela tá se lembrando de que o pai dela, o padrasto dela, disse que ela tem que se segurar por pelo menos uma semana, porque a chave para esse plano funcionar é fazer ela parecer a vítima. Ele diz que se ela bagunçar as coisas por causa dos impulsos dela, ele não vai a perdoar. Mas ele diz que não deve ser tão difícil para ela, já que ela não pode sentir dor mesmo. Isso devido à condição dela. Mesmo assim, a garota psicopata tá falando que isso a deixa muito puta de raiva. A loirinha maluca aqui fala pra Karma que ia ver no próximo intervalo, como um sinal de provocação, e diz que ela vai a mimar até a morte. A Karma nem a responde, fica apenas aí encarando com esse olhar de psicopata. Mudando de cena, aparece uma garota fumando com rachis. Essa maluca da cabeça aqui acaba tirando o cigarro da boca. Na verdade é a própria psicopata maluquinha, falando que fumar um cigarro secretamente durante a aula de educação física é o melhor. Mas agora ela vira os seus olhos para uma outra pessoa. Ela chama a atenção da G1, que está ali embaixo dela. Ela tá fazendo a garota de cavalo, enquanto pergunta se ela deve ter se sentido mal por ter sido chutada pelo erro dela hoje. A garota pede desculpas de um jeito sarcástico e diz que vai a deixar ela fumar um cigarro de graça para compensar. Só que a garota na verdade tá comendo os cigarros e tossindo, vomitando. A loirinha Dragoa pergunta se então assim elas ficam kits, enquanto a garota continua tossindo ali. Aparece essas outras duas perguntando o que é que está acontecendo. Elas dizem que aquilo ali não são nem bitucas usadas, são cigarros novinhos. Isso é pelo seu sinal de gratidão. Só que enquanto as três vão bulinando a coitada, aparece uma outra pessoa se aproximando delas. Uma das três fala para as duas esperarem um segundo porque ela está ouvindo os passos de alguém. As três ficam assustadas então se perguntando quem que é e se elas foram pegas. Elas tentam até apagar os cigarros, mas já é tarde demais, até porque aquela outra garota chega ali, surpreendendo as outras três. Porém a loirinha psicopata já fica tranquilona até. Ela fala para essa pessoa nova que chegou que ela acabou a assustando. Isso enquanto a chama de presidente de classe. E aquela garota de antes que ficava irritada toda hora. Parece que essa maluca também é uma outra delinquente disfarçada. A presidente fala com as outras três ali, mandando elas pararem com o que estão fazendo, no caso toda a bagunça dentro da sala de aula. A garota bolinada aqui tá chamando a presidente de classe enquanto chora. Já a loira Dragoa chama a atenção da presidente da classe, perguntando se ela está ali para usar a sua autoridade como presidente de classe para impedir as três. A presidente a responde falando para ela ter mais respeito, enquanto a garota aqui tá implorando no seu pensamento para a presidente de classe não tentar a defender, senão ela pode acabar entrando em problemas por alguém como ela. Só que a presidente de classe já pega um cigarro também, falando que essas pirralhas malditas estão dando trabalho. Uma das três garotas fala pra presidente que pensou que ela tinha parado de fumar. A presidente a responde perguntando por que ela acha que ela consegue parar de fumar depois de ver as três ali. Isso obviamente acaba surpreendendo essa garota aqui. A presidente manda as três ter um pouco mais de consideração. Isso enquanto diz que não faz nenhum ano que elas levaram uma pirralha pra morte, chamando todas ali de loucas. A verdade sobre essa garota é que o nome dela é Moon Hee-jin, de 16 anos.
anos. Ela tem um caso de violência escolar da filha do presidente Lee Myung-jun. É a criminosa B nesse caso, também com acusação de agressão agravada. A garota bulinada aqui fica mais surpresa ainda, se perguntando o que tá acontecendo, por que a presidente de classe está com a gangue da Son Hyun-jin. A presidente fala para as outras três que rumores sobre aquela garota já estão se espalhando em sua classe, e chama novamente as três de malucas. A na esquerda fica irritada perguntando quem que está espalhando isso, falando que vai cortar a língua das pessoas. Já a presidente responde ela chamando ela de idiota de merda. Isso deixa a garota confusa, e a presidente pergunta o que foi que ela acabou de dizer. Ela repete dizendo que ela falou antes que elas precisam ficar quietas, e pergunta se ela não disse isso por acaso. Ainda questiona a garota se mesmo ela tendo dito isso, se ela ainda quer cortar a língua de pessoas. A presidente pergunta se será que ela deveria cortar a língua dela em vez disso. A garota fica meio assustada e acaba pedindo desculpas, mas a loirinha Dragoa chama a Yedinha, falando pra ela parar de deixar o clima tão tenso assim. A presidente então fala pra todas ouvirem ela com atenção, chamando todas de idiotas. Ela reforça que elas são estudantes do ensino médio agora, e pergunta pras três se elas não estão planejando ir pra uma faculdade. Ela pergunta se elas acham que podem ser idiotas sem cérebro pra sempre, sem nenhum plano para o futuro. Ela fala que esse mundo não está cheio de idiotas como o pai da Rihanna, isso enquanto ri ali. Então, se as outras querem continuar fazendo coisas estúpidas assim, a presidente fala que elas devem apenas não a envolver na confusão. A presidente pergunta pra elas se elas entenderam bem, mas a loirinha tá ali irritada no seu pensamento, falando que ela está dando outro sermão de novo. Ainda diz que ela mal as reconheceu desde que elas entraram no ensino médio na mesma sala. Na verdade, a loirinha fala que ela é assim desde o ensino fundamental. Ela sempre fingiu ser toda certinha, sentando no banco de trás e a fazendo ser a cara de mal que faz todo o trabalho sujo. Mas quando não havia ninguém por perto, era totalmente diferente. A presidente é, na verdade, ainda pior do que ela. Aparece a presidente aqui de óculos, falando pra outra garota abrir a boca, enquanto enfia um cigarro na boca dela. A loira maluca fala que na verdade a presidente é uma vadia nojenta, e ela realmente não gosta da presidente. Mas a presidente agora chama a atenção da Eun-jin, que pergunta o que é que ela quer. Ela faz essa cara de, meu Deus, coisa feia, perguntando a loirinha o porquê que ela está encarando desse jeito. A presidente fala que a loira está fazendo querer a matar, e a loira responde dizendo que quando ela a encarou, ela estava apenas errada mesmo. Novamente ela fala que ela estava errada e pede desculpas, fazendo a expressão da presidente se acalmar um pouco. A presidente agora pergunta se elas vão ficar de boas, falando pra loirinha não cruzar a linha só porque tem sido leniente ultimamente. No caso, a presidente tem sido leniente. Agora a presidente começa a apagar o seu cigarro, conversando agora com as outras duas meninas. Ela diz que devido ao fato delas continuarem a intimidar essa garota que está sendo bulinada agora, está sendo muito difícil pra ela mesma se segurar. A presidente se agacha na frente da garota bulinada com essa cara de psicopata, perguntando para as outras três se elas sabem que até bater nessas idiotas tem suas desvantagens. A Jeon começa a ficar toda assustada enquanto a presidente para ali na frente dela, dizendo que a vida é muito dolorosa, mas ela fala que se a garota fizer algum escândalo com o comitê de violência escolar ou algo assim e tornar a vida dela escolar problemática, a presidente reforça que vai matar ela. A presidente começa a levantar o seu pé enquanto pergunta se ela entendeu. Na próxima cena aparece ela simplesmente pisando na mão da garota. Ela começa a apertar a mão da garota enquanto ela vai gritando ali desesperada. A Jeon tenta tirar o pé da presidente de cima de sua mão enquanto chama por ela, falando que o pé dela tá machucando muito. Novamente ela fala pedindo por favor para que a presidente tire o pé de cima dela. A garota começa a gritar muito alto. Ela fala que jura que não vai causar problemas. Ela não vai ao comitê de violência escolar. Novamente ela fala que ela jura isso. A presidente da sala então decide finalmente tirar o pé de cima da mão da garota. Por se sentir aliviada, ela acaba fraquejando o seu corpo, derrubando a loirinha de cima dela. Essa dragoa psicopata aqui acaba caindo de braços ali no chão. Obviamente, quando ela se levanta muito irritada. E só faz dar um chute na cara da Jeon, enquanto é chamada de puta de merda. Obviamente, a garota vai gritando ali, mas a loirinha olha pra cima com medo da presidente, que a olha de volta perguntando o que é que ela está fazendo ali. A presidente manda as três saírem fora dali, chamando elas de idiotas malucas. Ela fala pras três pararem com essa besteira e voltarem pra sala de aula, até porque é a vez dela de fazer a avaliação de desempenho na educação física. A presidente vira as costas enquanto ela fala pras garotas não saírem imediatamente e esperarem um pouco depois que ela for, e pergunta se todas elas têm um
muito bom senso. Só que a loirinha prostituta aqui tá irritada mostrando o dedo do meio. Além disso, a presidente, antes de finalmente ir embora, chama novamente a Eunjin. Ela fala que disse para as garotas ficarem quietas agora, mas ela fala sobre a aluna transferida. A presidente ia falar para as três baterem nela um pouco, até porque vê-la agir daquele jeito acabou a irritando um pouco. Mudando de cena, aparece agora um dos professores perguntando a alguém se ela não tem roupas de treino porque acabou de ser transferida, e diz que ela deveria ter pegado emprestado de alguém de outra classe. Ele tá falando com a Karma, dizendo que ela provavelmente não conhece ninguém em outra classe, então ele entende até. A Karma o responde dizendo que está tudo bem, até porque ela consegue fazer isso no seu uniforme mesmo. Mas o professor fala que não é isso, até porque com essas roupas não vai contar para as notas dela. Mas bem, ele diz que vai a dar uma nota mesmo que ela esteja de uniforme mesmo. A Karma então, com um sorriso no rosto, agradece o professor. O professor então vai dar a atenção a uma outra aluna que tá fazendo merda, e a Karma fica ali apenas calada. Aparece uma de suas colegas de classe passando em sua frente, dando boa sorte pra Karma. Ela entrega a bola, deixando ela ali no chão. A Karma não entende muito bem, mas ela fica só olhando pra bola. Ela está no meio do campo, enquanto as outras alunas ficam falando que ela vai mesmo chutar sem o seu uniforme. Elas perguntam se a Karma vai ficar bem. Essa garota aqui da direita tá se perguntando o que é que ela faz, enquanto tá toda vermelha, falando que a Karma parece uma garota muito delicada na frente do baile. Só que agora aparece a loira maluca, perguntando a ela por que ela simplesmente não beija a Karma. Então, as outras duas ficam rindo e isso deixa a garota meio assustada. A garota assustada acaba pedindo desculpas pela frase que ela falou, e isso deixa a loirinha meio orgulhosa aqui. A loira pensa que, além disso, a Moon e Jin, que a presidente não precisava ter falado nada pra ela. A loira fala que ela já queria um brinquedo novo mesmo, até porque ela já está cansada de brincar com a Sung de Eun. Mexer com ela só faz se sentir inferior mesmo. A loira fala que se ela vai ter um cachorro novo, vai valer a pena treiná-la então. Enquanto ela olha pra Karma, ela fala que a Karma é simplesmente perfeita. Ela fala que a Karma tem uma dose certa pra elas terem uma luta, e por ela ser uma desertora, não tem ligações e é um alvo fácil também. E acima de tudo, ela é magra e fraca. Só que enquanto isso, a Karma tá simplesmente parecendo que vai chutar uma bomba em vez de uma bola. Os pés dela acabam atingindo a bola, a deformando ali no ar. A Karma finalmente acerta a bola, que vai voando em direção ao gol. A goleira fica até com medo ali, parecendo que passou um tiro ao seu lado. A Karma chutou no gol e acertou sem nenhum esforço. Isso faz até mesmo a presidente achar isso impressionante. A garota que estava sendo bulinada fica de boca aberta junto com outra ali. Até mesmo a loirinha fica sem entender nada. Algumas pessoas começam a se perguntar se outras ouviram o barulho. Elas falam que o chute soou como um canhão, e é como se fosse um homem chutando a bola. Aparece novamente a Karma chutando uma outra bola agora. Não só as alunas, mas também o próprio professor não tá conseguindo nem fechar a boca ali. Novamente aparece essas outras duas garotas bem surpresas. Aparece novamente a Karma puxando o ar para os seus pulmões. Ela prepara para chutar a terceira bola. Depois de ter chutado com toda a sua força novamente, a bola começa a ir em direção ao gol também. Porém, essa acaba acertando a trave, bem do lado do rostinho da goleira. Depois da trave, a bola foi em direção ao meio das garotas ali. Isso acabou passando de raspão do lado de duas das psicopatas malucas. Essa aqui fica bastante irritada, chamando a Karma de puta maldita, falando que a bola que ela chutou quase atingiu o rosto dela. Só que depois dela ter olhado pra frente, ela olha bem em direção pra própria Karma, que está sorrindo como se fosse uma bela psicopatinha maluca. Isso faz até o seu brioco fechar. Então ela tenta dizer pra loirinha que elas não deveriam mais mexer com a Karma não. Só que a loira parece ficar mais irritada ainda, sem entender o que acabou de acontecer. Ela pergunta se aquela vadia arrogante está a desafiando assim. Ela fala que a Karma vai estar morta depois da aula de educação física, com essa expressão totalmente maluca aqui. A cena muda então para alguns momentos depois, onde ela aparece dentro da sala, enquanto tá procurando pela espiã putinha. Ela chama a Karma, perguntando se ela mirou a bola nas duas ali. E fala até que a Karma deve ter ficado ansiosa para fazer isso. A loirinha pergunta pra Karma se ela acha que ela ficaria assustada se a Karma mostrasse sua força, dizendo que ela está tentando desesperadamente evitar uma surra mesmo. A loirinha vai de frente pra garota, perguntando se ela sabe quem que é o seu irmão. Ela fala que a Karma não é nada ali, enquanto a chama de vagabunda desertora. Ela começa a desafiar a Karma, dizendo que quer ver o que ela tem. A loirinha burrona acaba pedindo um chute, como o que ela fez na aula de educação física, mas a Karma gentilmente fala que ela não pode fazer isso.
A Yeonjin fica confusa perguntando por que não. E a Karma fala que é porque a cabeça dela ainda não está no chão implorando. Então não tem como ela chutar elas como uma bola de futebol. Essa resposta acaba surpreendendo a Yeonjin, que pergunta o que é que ela está falando. Já a Karma fala com ela dizendo que ela deve estar realmente assustada. Até porque trazendo um monte de gente com ela desse jeito e falando sobre o irmão dela, com quem ninguém se importa. Ela fica tentando agir de forma legal assim. A Karma fala que na verdade isso é muito fofo. A Yeonjin acaba perdendo a paciência e a ataca falando pra ela calar a boca. Só que antes dela mesma entender o que aconteceu, algo já acerta ali no meio da sua cabeça. Isso é simplesmente um soco da própria Karma que acaba a derrubando ali. A Yeonjin parece ter desmaiado depois do soco, tanto que sangue tá saindo do seu nariz, enquanto as outras duas ficam olhando essa situação. A terceira psicopata maluquinha da sala de aula tá aqui olhando toda assustada. Até mesmo a presidente da classe de aula fica assustada com esse soco. Ela parece ficar bem irritada agora, enquanto fala que a Karma é uma garota muito louca. As outras garotas da sala ficam se perguntando o que elas vão fazer agora, enquanto a Karma fica ali rindo, ouvindo as outras gritando, no seu pensamento falando que ela já não sabe mais o que fazer. Algumas garotas falam que tem muito sangue no chão, enquanto a Karma tá pensando que bater nela é muito divertido. Alguém grita pra Yeonjin, falando pra ela tentar se controlar e ficar acordada, enquanto outra chama a Karma de puta louca. Já a própria, no seu pensamento, tá falando que os gritos dela são muito engraçados. Aparece a Yeonjin agora, estando até mais bonita depois de um soco na cara, gritando ali, pedindo por ajuda. Já a Karma tá sentindo muito, na verdade falando que ela sente muito para o seu padrasto. Ela se pergunta o que ela pode fazer, dizendo que isso é da sua natureza. Enquanto isso, as outras duas aqui tá falando pra alguém chamar o professor rápido. A Yeonjin, por seu cérebro estar balançando muito, ela não consegue controlar o seu corpo e tá caindo toda hora. A Karma se aproxima só mais um pouco dela, então ela vê isso e fala pra Karma esperar um pouco e parar com isso. Já a própria, no seu pensamento, tá falando que de agora em diante ela fará as coisas do seu jeito. Já em voz alta pra loirinha, a Karma fala que agora a bola finalmente está no chão e os seus pés estão bem levantados ali. Sem dó nem piedade, a Karma começa a pisar na cabeça da maluca. Ela pergunta pra Yeonjin se ela se lembra do que ela disse antes, que era pra Karma a chutar. Ela ouviu dizer que é a etiqueta da Coreia do Sul fazer o que os outros mandam. Então a Karma diz que não hesitará em fazer isso. Ela pergunta pra Yeonjin como que ela deveria a chutar, se ela deveria fazer uma curva gentilmente ou bater na nuca dela com um balanço. Na verdade, a Karma fala que ela já se decidiu. Ela diz que como a Yeonjin é lerda pra entender as coisas, então ela vai tentar dar um chute de trivela. Porém, tem uma outra garota ali já com uma cadeira nas mãos. A Karma parece perceber a presença dela e simplesmente desvia, se agachando. Essa aqui fica confusa com o que acabou de acontecer. O seu pé acaba entortando no chão. Como resultado, ela cai no chão por causa do desequilíbrio. E a Karma fica confusa sem saber o que tá acontecendo ali. Na verdade, essa psicopatinha aqui começa a rir, perguntando pra maluca o que ela está fazendo caída no chão. Se por acaso ela está dançando balé, isso meio que irrita essa caída. Mas a Karma simplesmente pega ela pelo cabelo, falando que ter lealdade é algo muito bom, mas ela deve esperar a sua vez. A Karma fala que vai garantir que ela tenha a sua vez também, então ela pergunta por que ela tem tanta pressa. A Karma fala que parece que ela quer morrer primeiro, então diz que vai conceder o desejo dela. Só que aparece alguém falando pra Karma esperar, perguntando o que é que ela está fazendo. Só que mesmo assim, aparece apenas os gritos de uma garota, com essas três aqui assistindo, totalmente assustadas. A garota que tá gritando tá perguntando pra Karma o que ela está fazendo, dizendo que isso dói muito. As três aqui olhando isso ficam totalmente traumatizadas. Depois de terminar o seu trabalho, a Karma dá um suspiro, falando que agora sim tá bom. Ela diz que essa é uma técnica de restrição sem cordas, totalmente completa. Ela simplesmente amarrou os braços da garota com o próprio cabelo. Essa aqui fica gritando de dor, por seu cabelo está sendo puxado e seus braços estarem amarrados. Ela pede pra Karma desamarrar isso, a xingando novamente. Mas a Karma simplesmente acaba pegando no cabelo dela de novo, fazendo ela gritar de dor. A psicopata pergunta pra caída no chão se ela tentou abater com uma cadeira antes, só pra confirmar, enquanto a rasteja pelo chão. A Karma fala que não é assim, que ela deve usar uma mesa e uma cadeira, e fala pra garota observar atentamente. Ela diz que uma mesa e uma cadeira deve ser usada desta forma, enquanto ela mete a cabeça da garota na cadeira, enquanto pede desculpas. A garota até tenta falar pra Karma esperar um pouco, mas já é tarde demais. A Karma simplesmente amassa a cabeça dela na cadeira. Depois de ter forçado a cabeça
olhos dela pra baixo. A psicopata a levanta, mostrando que tem sangue saindo de seu nariz. Mas ao invés de parar, a Karma simplesmente força a cabeça dela pra baixo novamente. Essas três aqui ainda continuam olhando tudo isso sem fazer nada, enquanto a garota pede por ajuda. A Karma continua fazendo o que estava fazendo, enquanto a garota tenta dizer que ela estava errada. Ela implora para que a Karma pare, e essa aqui totalmente traumatizada. A Karma continua fazendo a mesma coisa repetidas vezes, enquanto a pessoa tenta falar para ela parar. A própria presidente da sala tá ouvindo e vendo tudo isso, totalmente paralisada também. A garota pede, falando por favor, para que alguém a ajude. E a presidente parece estar séria agora. Finalmente alguém se mexe, chamando a atenção da presidente de classe, e a garota fala que ela vai chamar algum professor. Mas antes disso, a Karma continua batendo nessa aqui, que agora tem sangue e lágrimas misturado na cadeira e no rosto dela. A Karma agora entra em uma posição de luta, enquanto a garota aqui fala para que alguém a salve rápido. Obviamente ninguém vai ajudar ela. O chute da Karma acerta a garota, que acaba voando junto com a cadeira mais pra frente e fica nessa posição totalmente desconfortável. A única que sobrou aqui tá totalmente paralisada de medo, então a Karma fala que agora, dessa vez falta apenas uma, e pergunta se agora é a vez dessa princesinha na sua frente. A garota totalmente paralisada de medo pergunta o porquê, por que ela? Ela fala que ela não fez nada. Mesmo assim a Karma pergunta como assim ela não fez nada. Ela pergunta se a garota acha que ela é cega por acaso. A Karma fala que viu ela fazendo caretas irritantes pelas suas costas. Ela fala pra garota parar de ser chata e ir até ali. A garota acaba ficando parada, até porque com medo ali já deve estar tudo molhado. A Karma então pergunta se ela não vai até ali. Na verdade ela fala pra garota então não ir. Ela fala que a garota pode ficar parada ali, até porque ela mesma vai até a garota. Só que agora essa outra maluca que sobrou começa a dar passos pra trás falando pra Karma se afastar. Novamente ela fala que disse pra Karma se afastar dela. A garota fica tão assustada que ela perde o controle dos seus pés e acaba tropeçando, caindo de bunda no chão ali, derrubando até mesmo algumas carteiras, enquanto a Karma começa a rir dela. A psicopata pergunta por que as meninas sul-coreanas são tão fracas na parte inferior do corpo. Isso enquanto a garota aqui tá sofrendo de dor. A Karma fala que a garota de cabelo laranja também caiu muito antes do que ela esperava. Só que parece que a garota agora encontra um canivete ao seu dispor. A Karma fala que com essas pernas, ela nem conseguiu fugir direito. Só que agora ela cria coragem com o canivete na mão, falando pra Karma não chegar mais perto. Ela tira a lâmina pra fora e umas companheiras falam que ela tem uma faca agora. A garota diz que se a Karma chegar mais perto, ela a cortará com isso. Totalmente desesperada, ela fala que não está brincando e diz que vai a cortar muito mesmo. O seu olhar fica mais desesperador ainda, enquanto ela novamente fala que vai a cortar. Ela só fica gritando essa mesma frase toda hora. Já a Karma pergunta se isso é mesmo sério. Ela fala pra garota então tentar fazer isso. Ela faz essa expressão aqui pra assustar a garota, falando pra ela avançar e tentar a cortar. Só que parece que ela não é tão corajosa assim. Dos seus olhos começa a sair lágrima, enquanto ela fica rangendo os dentes de medo. A Karma fica parada bem na sua frente, enquanto ela não consegue nem fazer nada. A Karma então começa a falar que era como esperado dela. A psicopata começa a andar na direção da garota, dizendo que era mesmo tudo conversa mole. Isso obviamente acaba assustando mais ainda essa garota aqui, que começa encurralada, finalmente cria coragem para avançar com o canivete. Só que a cada balanço dela, a Karma consegue desviar facilmente. Outras alunas se perguntam o que é que elas vão fazer, até porque ela realmente está usando aquilo para atacar a Karma. Enquanto ela vai desviando e a outra atacando, algumas pessoas dizem que ela é louca. A garota tenta até atingir o pescoço da Karma para matar ela mesma, mas não acerta o golpe. Esse aqui foi para rasgar o estômago, mas também parece que não acerta. Não sei se isso aqui é suor frio ou choro, mas ela continua atacando com sua coragem, entre parênteses. Depois desse ataque aqui, a Karma parece perceber uma abertura. Ela consegue agarrar a mão da garota, que percebe que tá totalmente ferrada agora. A Karma pega o braço dela inteiro e prepara um golpe de judô. A garota fica sem entender o que tá acontecendo, mas ela percebe que deu muito ruim. Na próxima cena, aparece até um chinelo voando, isso porque a garota tá descostas no chão. O que era lágrima tá misturado com o cuspe dela, que deve ter até vomitado. Até mesmo seus braços perdem a força, então ela solta o canivete. As outras alunas que escutaram isso ficam se perguntando o que foi esse som de agora. Elas se perguntam o que foi isso tudo. Elas falam que a Karma é realmente maluca. Alguém pergunta se essa garota aqui está morta agora enquanto ela está ali agonizando.
chorando. Alguém se pergunta quando que o professor vem. Mas parece que a psicopata não terminou seu trabalho. Ela acaba pegando no cabelo da maluquinha aqui e vai a puxando como se fosse corda. E isso faz a garota gritar de dor. A Karma amarra o cabelo dela em suas mãos, enquanto fala que as garotas sul-coreanas são muito dramáticas. Até porque é uma coisinha dessas e elas estão falando sobre morrer. Mas a Karma fala pra essa garota aqui não se preocupar com isso. Ela fala que sabe como é, até porque ela já matou antes. Ela diz que as pessoas não morrem tão facilmente. Então ela diz pra garota parar de choramingar desse jeito. Isso porque elas devem continuar com sua diversão. Elas devem continuar o que estavam fazendo. Isso enquanto a Karma prepara um outro chute logo na nuca da garota. Totalmente desesperada, a garota até tenta pedir pra Karma esperar de novo, mas obviamente a Karma nem a escuta. E que chute bonito, hein? A garota acaba simplesmente metendo a cara nos armários. O rosto dela fica grudado ali enquanto ela coloca as suas mãos pra sair. Quando ela finalmente tirou seu rosto, parece que o sangue junto com o catarro fica no armário. A Karma, ainda não tendo terminado o seu serviço, prepara um outro chute afundando a cara dela novamente no armário. Só que agora ela não tá com forças pra tirar o seu rosto. Isso porque a sua cara tá literalmente afundada. O chute abriu, arrombou a porta de um dos cofres. E vendo tudo isso, algumas pessoas começam a gritar de desespero. Elas pedem pra alguém ligar pro 119 pra chamarem a ambulância e perguntam onde que está o professor. Além disso, elas perguntam onde está a presidente da classe e falam que a Karma é realmente muito louca. Elas se perguntam se a Karma não é uma completa psicopata. Elas se questionam que tipo de pessoa foi transferida pra lá. Dizem que isso é assustador. Alguém pergunta por que aquelas três tiveram que provocar ela e se elas estavam loucas. Alguém diz que se elas continuarem fazendo isso, a Karma pode ir na direção dela, só que aparece alguém mandando todas calarem a boca. Na verdade, a própria Karma gritou isso. A Karma fala pra todas ouvirem ela agora. Ela diz que não fez isso esperando ser elogiada, mas pergunta se não seria triste se elas não a valorizassem por isso. Ela fala pra todas olharem isso, uma encrenqueira que perturbou o ambiente escolar, e ela, Karma, cuidou dela, pra elas que tinham medo, e pergunta se elas não conseguem entender isso. A Karma diz então agora que elas, garotas fracas, deveriam, na verdade, ser muito gratas a ela, e pergunta se isso não é verdade. Até mesmo a G1 aqui tá totalmente assustada. Novamente a Karma pergunta se não é verdade o que ela acabou de falar. Isso enquanto ela olha com esse rosto pra Eunjin chamando a atenção dela. A Karma pergunta pra loirinha por quanto tempo ela vai fingir de morta assim. Ela pergunta se a loirinha viu um urso ou algo do tipo. A Karma diz que se ela tem alguma consciência, ela deve se levantar e rápido. Até porque a pessoa que arruma uma briga e a que foi espancada são diferentes, pois de alguma forma as subordinadas dela foram mais espancadas do que ela. A Karma fala que tradicionalmente o líder do grupo em uma luta assume a responsabilidade quando eles perdem, e ela diz que o líder deve ser executado. Só que parece que a bichinha já fugiu dali. A Karma confusa se pergunta onde é que está a Eunjin, mas olhando pra trás ela percebe a presença da garota chamando pelo seu irmão. Ela tenta pegar o seu celular se rastejando, falando que ela precisa ligar para o seu irmão agora, enquanto diz que a Karma é uma garota totalmente louca. Na verdade ela tenta sair da sala enquanto ela grita pelo seu irmão mais velho, dizendo que tem uma vadia louca tentando a matar ali. A loira fica tentando bater na porta, falando pro seu irmão ir a salvar, só que parece que ela não consegue abrir por estar sem forças e fala que tá uma merda tudo isso. Ela diz que a aula já acabou e pergunta então por que a porta dos fundos ainda está trancada. Ela implora para que alguém abra a porta rápido, mas a Karma já tá vindo que nem um Robocop na direção dela. A garota tá pedindo para que alguém abra a porta logo. E sim, a porta é aberta com a própria garota, o corpo dela. A Karma simplesmente deu uma voadora na garota. Depois de sair da sala, parece que ela está desmaiada agora, mas ali em volta tá com um monte de alunas. Todo mundo que estava vigiando lá de fora está ali. A Karma vira a loirinha dando um olá, chamando ela de Eunjin. A Karma pega na camisa da loirinha dizendo que ela tinha dito antes que a Karma queria levar uma surra, mas a Karma pergunta agora se a loirinha acha mesmo que ela não saberia lutar. Ela na verdade olha seriamente pra loirinha perguntando agora o que é que ela acha, e fala pra loirinha responder depois que ela a dar uma surra, mas a Eunjin tá implorando pra garota esperar, falando pra Karma não a bater. Obviamente isso não adianta, porque um soco é acertado na direção no rosto dela. As garotas que estão em volta agora apenas veem sangue voando. A Karma tá perguntando e agora sobre o soco dela, se tá bom ou não. Essas outras
duas aqui também veem sangue por todo lado, enquanto a Karma tá perguntando pra Yeonjin se ela sabe lutar ou não, qual que é a nota dela. Mas a Karma agora tá perguntando por que a loira não está respondendo. A Karma fala que está fazendo uma pergunta. Ela continua socando a Yeonjin enquanto pede pra ela dizer alguma coisa, chamando ela de idiota. A Karma chama ela de estúpida enquanto continua socando. Aparece aquela garota enterrada enquanto a Karma começa a rir que nem uma psicopata. Aparece também a outra toda torta debaixo da carteira aqui. Ali no fundo, a própria consertando o rosto da bela dragoa. Mas isso não muda agora pra alguém dizendo que de acordo com a classificação de psicopatas por um doutor chamado Kearney e uma doutora chamada Shune, a Karma se encontra na categoria de psicopatas explosivos. Parecido com outros assassinos em busca de prazer, ela tem uma tendência a buscar estímulos vívidos como sangue vermelho e gritos agudos. Ela se entrega a tais estímulos vivos. E entre os estímulos que ela se entrega, o objeto que mais excita aí é um Karma. É um que está em frente aos seus olhos agora. Aparece o rosto desfigurado da loirinha caída desmaiada no chão. O estímulo que mais afeta aí um Karma é um rosto humano inconsciente. A própria psicopata agora para de socar a garota, colocando essas mãos no rosto toda alegre. Ela começa a parecer que está sentindo um prazer gigantesco, enquanto ela fala que a Yeonjin está muito linda agora. Mas agora ali do lado está a presidente junto com o professor de educação física. Mas essa não muda de novo agora para o chefe Baek entrando na sala chamando pelo vice-presidente. O presidente o responde falando que já que ele entrou correndo sem bater, ele diz que a Karma deve ter causado algum problema. O chefe Baek fica até surpreso pelo vice-presidente ter acertado. Ele agora cerra os seus dentes enquanto fica muito nervoso. Ele pergunta se pelo menos uma semana da Karma se fazendo de vítima não era o primeiro passo do plano. O chefe Baek fala que ele, sinceramente, na verdade foi muito menos de uma semana. Ele não esperava que durasse nem 2 dias. Só que na realidade, nem 2 dias fez. Ele fala que recebeu uma ligação da escola antes do segundo período acabar. E ele pergunta ao vice-presidente como que eles deveriam lidar com isso. O chefe Baek fala que se eles estão fazendo isso, deve tudo sair conforme o planejado. E ela não deveria começar a desmoronar tudo agora, não logo agora. O chefe Baek, ainda bem irritado, fala que, sinceramente, ele pergunta se o vice-presidente sabia que isso aconteceria. Na verdade, ele parece ter certeza de que o vice-presidente sabia disso. Então ele pergunta ao velho à sua frente o que diabos ele está pensando agora. Mas por alguns segundos, ele não consegue nenhuma resposta do seu chefe. Depois de um tempo, ele finalmente responde ao chefe Baek, dizendo que na verdade ele acha que também estava ficando impaciente. E o chefe Baek fica confuso com isso. O vice-presidente fala que ver aquelas crianças sofrendo com dor, ele queria ver isso o mais rápido possível, até porque ele não aguentava mais esperar. E olha a bela carinha desse cara aqui. O chefe Baek, vendo essa expressão vindo do seu líder, fica totalmente congelado. O vice-presidente começa a se levantar de onde estava sentado, enquanto diz que o que está feito já está feito, e eles devem focar no presente agora. Então ele pergunta ao chefe Baek qual que é exatamente a situação de agora. Isso enquanto o homem ajeita a sua gravata. A cena volta lá pra escola, onde o professor de educação física está tirando a Karma de cima da garota. Tem até uma médica, a enfermeira da escola. E o rostinho da princesa que está toda felizinha depois de ter satisfeito o seu desejo. Olhando para o lado, parece que ela já sabe a verdadeira identidade da vice-presidente. A própria vice-presidente também a retribui com um olhar bem sério. Logo depois de perceber que está sendo vista também, a Karma lança um sorrisinho bem agradável para ela. Tanto a Karma quanto a vice-presidente psicopata também ficam se encarando ali. E apenas as duas percebem o que uma e outra são capazes de fazer. Mudando de cena, aparece a mãe de uma das alunas perguntando a alguém onde é que está o professor da sala de aula. Essa mulher aqui aparece, no caso ela é a mãe da psicopata loirinha, perguntando onde que está a professora. E o professor de educação física responde que a professora Min Young está em um seminário hoje, então ela está temporariamente fora. A mulher chama todos ali de inúteis, falando que agora elas devem esquecer a professora. Ela agora olha pra Karma, perguntando se ela é a garota que bateu na sua filha, no caso na sua Yeonjin. Dando uma encarada pra Karma, ela fala que a garota tem os olhos de uma cobra e pergunta o que é que ela está olhando. Essa bicha feia aqui, que passou a aparência pra filha, pergunta pra Karma o que que ela vai fazer com o rosto de sua filha. E pergunta se a sua filha não puder se casar por causa dela, se ela assumirá a responsabilidade. Ixi, vai se casar com ela, é? A Karma responde a essa mulher falando que, com todo respeito, para o problema de casamento dela, a personalidade dela já é uma falha.
Olha, essa mulher aqui fica surpresa com a audácia e fala que isso é uma loucura. Diz que mesmo que a Karma implore por perdão, não será o suficiente. Aparece o professor de educação física interrompendo as duas brigando, falando pra mãe da Eugene se acalmar um pouco. Obviamente a mulher não se acalma nada e pergunta o que ele estava fazendo enquanto a sua filha estava chegando a esse ponto. Novamente a mulher olha pra Karma agora chamando a atenção da garota, dizendo que ela parece não saber o quão assustador o mundo é e está agindo de uma forma estranha. Ela pergunta se a Karma sabe ao menos quem é o seu marido. Ela já responde por si só falando que ele é o presidente da Neon Corporation e ele é como se fosse o irmão mais próximo do diretor dessa escola. A mulher pergunta pra Karma se ela sabe com quem foi que ela mexeu e diz que vai a mostrar claramente. A mulher chama a atenção do vice-diretor da escola, mandando ele ligar para os pais dessa garota agora. O diretor, sem nem pestanejar, suando frio ali, responde ela um sim senhora. Só que do nada aparece um barulho e a mulher curiosa olha pra Karma, que parece que começou a chorar fingindo ali. A mulher pergunta o porquê que ela está chorando do nada. A Karma força um choro falso agora pra tentar se livrar dessa. Ela fala que todos eles são muito malvados porque ela é a verdadeira vítima. A Karma fala que ela estava apenas se defendendo e pergunta por que ninguém entende. Mas a mulher fala que na verdade isso é um absurdo. Mas a Karma começa a tirar a sua roupa, falando pra todos olharem isso. Ela mostra o seu corpo com alguns ferimentos ali, mandando todos olharem bem. Ela fala que isso é o que a Eugene fez como uma forma de iniciação. Todos ali da sala ficam surpresos se perguntando o que é isso. No ombro da Karma tá com alguns ferimentos, parecendo que tá um meio que queimado. Alguém pergunta se isso são queimaduras de cigarro. A mulher ali no fundo fala que isso é horrível no corpo de uma garota. O homem diz que há muitas marcas de queimaduras e fica assustado com isso. Mas a Eugene tenta se defender, dizendo pra todos esperarem, dizendo que ela não fez isso. A Karma fica exibindo o seu corpo todo machucado, enquanto a garota tenta dizer que ela não fez nada disso. Mas a Karma agora com essa expressão no rosto fica pensando que a garota está confusa agora. Ela se pergunta no seu pensamento se a garota não entendeu bem o que está acontecendo ali. Ela pensa que ainda bem que ela queimou alguns no caminho para a escola, só por precaução, e diz que foi um pouco trabalhoso roubar secretamente os cigarros do chefe, mas deu certo. No seu pensamento, ela chama o seu padrasto perguntando se ele tá vendo isso e diz que é assim que se cria uma justificativa, até porque não tem por que esperar uma semana, já que ela tem um corpo que não sente dor. Tudo o que ela precisava fazer era se machucar. A loirinha aqui já olha a expressão da Karma e congela de medo só de lembrar da surra que ela tomou mais cedo. A mãe da Eugene chama a atenção da sua filha dizendo que disse pra ela parar de fumar e pergunta se a garota mentiu pra sua mãe, mas a loirinha fala que isso não é importante agora e diz que a Karma está fingindo ali. Mas a Karma fala que quem tá mentindo é ela. Ela fala que a Eugene fez as amigas dela assegurarem pra ela queimar, mas novamente a Eugene fala pra Karma que ela que está mentindo, a chamando de vagabunda. A Eugene pergunta pra Karma se então ela deve saber que marca ela fuma. Ela dá duas opções, uma chamada Mengsol, Marlboro, e pergunta se a Karma realmente sabe, ou se ela não consegue responder isso. Mas a própria Karma se defende falando que ela não sabe os nomes dos cigarros sul-coreanos, até porque ela tá pouco tempo ali. A loirinha fica sem saber o que fazer agora, mas a mãe da Eugene começa a falar perguntando se realmente é normal bater na cara de uma garota desse jeito, até porque uma garota chamada Siri e outra Suneun, que são aquelas duas, estão agora mesmo no pronto-socorro recebendo pontos nas feridas. Ela diz que como chefe da PTA ela não pode deixar isso passar e ela vai realizar um comitê disciplinar amplamente detalhado sobre isso. Novamente a mulher chama a atenção do vice-diretor perguntando quando que ele vai ligar para os pais dela. O homem aqui, sem saber o que fazer, responde que acabou de ligar. Ele fala que a mulher pode falar com eles agora mesmo, então a mulher pede o telefone. Depois que ela pega o telefone do diretor, ela fala um alô. Alguém a responde dizendo que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela é a mãe da Eugene. A mulher responde que sim, e olha só quem que é que atendeu. Ela pergunta pro vice-presidente se eles sabem em que estado a sua filha está, mas ela não sabe que é o vice-presidente. Ela manda ele ir até a escola imediatamente. Ele deve ir ali, ajoelhar e implorar por perdão. Mas o homem já pede desculpas, falando que isso vai ser meio difícil, e ela fica indignada perguntando o porquê. O vice-presidente responde que é porque ele é uma pessoa muito ocupada, então seria difícil visitar a escola hoje. Mas ele diz que em relação à compensação, eles podem discutir isso separadamente. Ele fala que informará sobre ela, o local e a data e a hora. Então ele diz que vai desligar por agora, e isso deixa a mulher mais indignada ainda. O vice-presidente simplesmente desliga ali mesmo e ela fica ei, alô, mas ninguém atende. Depois de perceber que foi deixada no vácuo, ela olha pra Karma dizendo
que está sem palavras. Ela fala que na verdade tá muito confusa. Ela começa a gritar, dizendo que tal pai, tal filha. A mulher agora pega a Yeonjin indo embora, falando pra Yeon Karma se preparar, enquanto ela diz que não sabe quem é o pai dela, mas ela vai garantir que ele não consiga manter a cabeça erguida pelo resto de sua vida. Ela vai embora enquanto chama a criança de Vadita, isso não é crime não? Depois de ter ido embora, finalmente fica um silêncio na sala. O professor de educação física fica todo aliviado ali. A Karma pensa que, como é esperado, o padrasto parece estar muito bravo. Ele nem deu instruções pelo telefone. Mas ela pensa nele novamente, falando que o método dele é muito tortuoso. Ela diz que vai encontrar uma maneira muito melhor para atormentar a Song Yoon-jin, o tanto quanto ela quiser. Um tempo depois, aparece aqui essa sala. Nela está sentada a vice-presidente, que está quietinha no seu canto, apenas pensando em alguém. Ela tá pensando na Yeon Karma, falando que não importa o quanto ela pense sobre isso, tem algo muito estranho. No começo, quando ela tentou parar a Song Yeon-jin, ela pensou que a Karma era apenas uma garota do interior justa e ingênua. Só que agora que as coisas ficaram assim, parece que ela queria brigar com a Yeon-jin desde o começo. E usando a coitada da Jeon-sung como desculpa, ela estava estranhamente obcecada com a justificativa diferente de seu habitual. Ela disse que lidou com os encrenqueiros na sala de aula e que as pessoas deveriam ser gratas a ela. A vice-presidente pensa que isso não é natural. Ela pensa que é como se alguma força desconhecida implantasse artificialmente a justificativa nela. A vice-presidente fica meio irritada só de pensar na garota, enquanto ela pensa que uma desertora de status incerto com alta habilidade de combate apareceu. E quando se trata de instigar crimes violentos, ela parece ser a pessoa perfeita para isso. Ela pensa também que a Yeon Karma espancando a Song Yoon-jin hoje. Ela se pergunta se isso foi apenas uma coincidência. Só que agora aparece a loirinha ali na sala também. A vice-presidente pergunta o que ela quer, se ela não saiu mais cedo da escola e por que ela está ali ainda. Só que parece que ela percebe que a Song Yoon-jin tá meio irritada na sua frente. A loirinha pergunta pra ela por que ela demorou tanto pra trazer o professor e diz que ela poderia ter trazido um caminhão cheio de professores no tempo que levou. Só que a vice-presidente fala que infelizmente ela não tem carteira de motorista de classe 1 para dirigir caminhão. Ela pergunta pra loirinha se não é importante que ela tenha chamado eles, independente do motivo. Isso deixa a loirinha meio indignada, mas ela abre um sorriso, perguntando se a presidente quer que ela adivinhe o que realmente aconteceu, sobre o porquê dela ter chegado atrasada de propósito. A Yeonjin fala que a vice-presidente devia estar com muito medo, que o eu verdadeiro dela seria exposto. Ela estava com medo de que a Yeon Karma visse ela trazendo o professor e fosse até ela, até porque com essa personalidade da vice-presidente ela não ficaria ali parada e aceitaria. E se a Yeon Karma fosse atrás dela, o ato dela de certinha seria quebrado na frente da escola inteira. A Yeonjin fala que ela estava se escondendo enquanto ela estava lá sendo espancada, e porque ela estava com medo. Mas isso faz a presidente ficar bem irritada, fechando seus livros. A vice-presidente chama a atenção da Yeonjin, que pergunta o que ela quer. Só que do nada um livro acaba voando com força na cara dela. E logo depois do livro, ela simplesmente dá uma voadora, que faz a própria Yeonjin sair voando para o outro lado da sala. O corpo dela sai voando, batendo em umas cadeiras ali. E a menina tá sendo mais arregaçada do que já tá, depois de perceber que levou um chute no meio do estômago. Ela coloca a mão na sua barriga enquanto tenta respirar, mas o ar não sai. A Yeonjin parece até vomitar, enquanto a presidente desafia ela a falar essas coisas apenas mais uma vez. Ela pergunta se a Yeonjin tinha dito que ela chegou atrasada de propósito. Ela questiona a Yeonjin como que alguém como ela ousa dizer isso. A loirinha agora pergunta pra vice-presidente se ela está louca. Ela fala que a sua mãe acabou de sair da sala do professor. A vice-presidente, com esse olhar sério, pergunta se isso é verdade e fala pra loirinha trazer ela de volta então, até porque ela quer ver o que acontece. Mas a Yeonjin parece ficar na dela. A vice-presidente então chama ela de fofa, dizendo que já que ela anda bancando a rainha ultimamente, talvez ela tenha se esquecido de algo. A vice-presidente fala que ela é apenas uma canalha mesmo, até porque sem a família dela e conexões, ela não é nada além de lixo. Ela diz que a loirinha era apenas um cachorrinho que todas elas cuidavam, e manda a Yeonjin parar de agir assim agora. A vice-presidente começa a se levantar, dizendo que se fosse ela não estaria fazendo uma cena ali agora, mas sim ela estaria puxando o saco do irmão dela, o chefe da escola. Mas a Yeonjin responde ela toda irritada, dizendo que ela ia fazer isso de qualquer jeito. A Yeonjin se levanta novamente, falando como assim um cachorrinho
sorrinho. Ela diz que a vice-presidente está falando merda agora. Ela fala que ela foi uma idiota em pensar que ela ajudaria como uma amiga. A vice-presidente, estando em paz agora, se senta novamente na sua cadeira. Ela fica toda pensativa ali. Isso enquanto ela pensa no Lee Myung-jun, que é o vice-presidente. No seu pensamento, ela fala que ele era submisso demais para alguém cuja filha morreu. E se o Lee Myung-jun realmente está por trás da Yeon Karma, tudo ficará claro dependendo do que o irmão da Yeon-jin fizer hoje. Ela fala que ela deve apenas observar por enquanto, até porque não é tarde demais para pensar sobre isso depois de ver aquela situação. A cena muda agora pra um imbecil aqui cuspindo algo. Aparece esse cara com esse cabelo todo estranhão, rindo demais, falando pra Yeon-jin que ela está muito feia. Ele fica zombando dela, falando sobre o rosto inchado dela, dizendo que isso é um rosto ou uma arte abstrata. Obviamente a Yeon-jin fica toda irritada, chamando pelo seu irmão, falando que ele está rindo quando a irmã dela foi espancada. Já ele fala que essa é a sala de aula dos veteranos e chama ela de vagabunda rude, falando pra ela parar de gritar porque está machucando os seus ouvidos. Mas a Yeon-jin fala que ele ainda não entendeu e diz que bater nela é um desafio à autoridade dele. O imbecil aqui responde que na verdade ela não está errada, mas ele diz que não tem como dizer certo, apenas falta motivação pra vingar ela. A Yeon-jin pergunta que tipo de motivação seria e ele solta um sorriso malandro aqui. O cara pergunta se aquela vadia, no caso falando sobre a Karma, se ela é bonita. A Yeon-jin fica toda estranhona aqui depois de ter escutado isso, e ela mostra o celular pro seu irmão nojento. Ela mostra uma foto da Yeon Karma perguntando que tal agora, se ele está bem motivado. O imbecil nojento aqui começa a rir do nada, parece que é esquizofrênico. Ele responde a sua irmã dizendo que a sua boca está salivando, e o nome desse cara é Song Jin-woo, tem 18 anos. Ele participou no caso de violência escolar da filha do Lee Myung-jun, é um criminoso C. As principais acusações sobre ele são filmagens ilegal e agressão sexual em grupo. Esse aqui tem que morrer. A loirinha, vendo que o seu irmão ficou motivado, pensa que a Yeon Karma já era agora. Ela pensa que tem muita gente que foi abusada por ele e não conseguiu denunciar. No seu pensamento ele fala pra Karma esperar só um pouco e pergunta como que ela ousou mexer com ela. A loirinha fala que vai fazer ela se arrepender tanto que vai cair no chão de tanta frustração. E a cena já muda pra alguém em cima de uma moto. Aparece todos esses imbecis aqui em suas motocicletinhas. No meio deles aparece agora o irmão da loirinha, mostrando todo mundo, todos esses imbecis aqui na frente da Yeon Karma. Ele fala que ela é ainda melhor pessoalmente. O imbecil nojento fala que até mesmo a expressão fria dela é bonita e começa a rir do nada. Esse bicho feio aqui fala que pra comemorar a vinda dela pra Coreia do Sul, todos eles ali farão ela se sentir muito bem. E não é só eles ali, aparece a própria loirinha chamando a Karma de espiã, perguntando se ela entendeu a ideia agora. Ela pergunta se a Yeon Karma entendeu com quem ela ousou mexer. Inclusive não só a loirinha, as outras duas aqui também apareceu com os pontos na cara. Ainda não estando cansada de apanhar, a Yeon-jin fala que ela mexeu com a pessoa errada, enquanto chama ela de puta espiã de merda. A Karma simplesmente fica com essa cara séria aqui, como se já até soubesse o que iria acontecer. Esse idiota continua zombando da Karma. Ele se aproxima dela de um jeito nojento, falando que ela ainda está o olhando com esse olhar mortal. Ele fala que isso é melhor ainda, porque é mais emocionante do que aquelas que começam a chorar imediatamente. O imbecil ainda fala que havia uma garota chamada Lee Hyena e era igual a ela, mas ele sente muita falta dela. Ele diz que a tratou tão bem e mesmo assim ela morreu. A Karma olha pra trás vendo alguns outros caras, mas o imbecil fala pra ela não ligar pra esses outros caras atrás dela, porque eles estão ali apenas para garantir que ela não vai fugir. O imbecil pergunta pra Karma se ela também não acha eles grandes. Isso é porque ele se certificou de escolher os mais fortes, mas já aqui ela vai ser pega de qualquer maneira. Ele diz que eles não devem desperdiçar a força um do outro. Agora que ele já informou tudo a Karma, ele pega o seu celular dizendo que eles vão começar a diversão de verdade. Ele vai mostrar o seu empreendimento artístico. Ele chama todos os homens que estão ali, mandando todos tirarem a roupa dela. A Karma fica apenas olhando enquanto os outros ficam se aproximando dela. Até que chega uma questão. Uma mulher pode dominar vários homens com as próprias mãos. Os homens e as mulheres têm uma diferença física gigante. A diferença entre ambos os gêneros são maiores do que você pensa. Nos anos 90, houve uma luta de artes marciais mista. A lutadora foi 4 vezes campeã mundial, invicta e aclamada como a mais forte. O lutador foi um campeão da liga sem nome, na mesma categoria de peso. Só que mesmo assim foi uma vitória esmagadora do lutador. Ele venceu por nocaute em apenas 2 rounds. Apesar de suas conquistas na carreira serem incomparáveis aos dela, só porque ele era um homem, ele dominou completamente
basicamente a invencível lutadora feminina. As mulheres geralmente têm cerca de 70% da força muscular de um homem com o mesmo peso corporal. No entanto, quando a diferença no tamanho do corpo é considerada, a força muscular geral de uma mulher é então menor a 60% da de um homem. Então, não importa o quão habilidosa uma lutadora seja, superar vários homens é algo quase impossível. Mas aparece o nosso querido, sei lá o nome dele, dizendo que se for a Karma, ele diz que isso é totalmente possível. O pai da nossa querida falecida pergunta ao seu assistente como que isso seria possível, e o chefe nos responde que é graças à primeira habilidade da Karma, que é o físico dela. A cena já volta pra Ion Karma dando um socão que rasga a boca de um dos caras. O bicho voou, mas não foi um pouquinho longe não, foi muito longe mesmo. Esse primeiro imbecil aqui já acabou desmaiado, com sangue na boca e no nariz. Óbvio que todos os homens ali ficam surpresos. O chefe Baek fala que essa garota tem uma força histérica e diz que o fisiologista Walt Casey identificou pela primeira vez essa condição fisiológica. Ela é causada por uma onda repentina de adrenalina. Isso resulta em uma força extrema. Devido a experimentos biológicos por autoridades norte-coreanas, algo chamado hipotálamo no corpo da Karma foi alterado, permitindo que ela aumentasse livremente seus níveis de adrenalina. E um soco da Karma nesse estado é equivalente ao de um lutador peso pesado masculino. Os caras aqui já começam a ficar assustados perguntando que merda que é essa. O outro pergunta por que parece que uma melancia explodiu com o soco de uma garota. O cara que caiu se chama Minshu e ele saiu voando agora. Eles ficam assustados se perguntando se ela realmente é real. Por estarem se cagando de medo, eles falam que vão ignorar a vingança da irmã do Jinwoo. Eles se perguntam se não deveriam simplesmente ir embora ao invés de tomar um soco desses. Mas óbvio que o pedófilo aqui fica... Pedófilo? Que esse imbecil nojento aqui fica com muita raiva. Ele começa a chamar os caras de covardes de merda, dizendo que eles estão em maior número. Então se eles a cercarem, ela não vai conseguir revidar. Essa é a ordem que ele dá aos caras, cercarem ela e logo depois capturarem ela. Porém mesmo assim a Karma não tá nem um pouco nervosa. Ela percebe que tem alguma coisa ali em cima. Na verdade ela percebeu que ali ela pode correr livremente. Os caras ficam desesperados porque ela começou a fugir. A Karma começa a subir por essa banca. Ela literalmente usa a gravidade para conseguir correr e fugir dos homens. Ela pula para um outro canto, flexiona o seu joelho para se agachar e dá logo um saltão em cima dos caras. Esse imbecil aqui fica ali embaixo apenas olhando surpreso. Logo depois ele leva uma joelhada na cara que entorta a cabeça dele. Os olhos do cara já ficou até branco, mas para garantir a Karma ainda o pega pelos cabelos e mete a sua cabeça com toda a sua força na barra. Novamente os homens começam a cagar de medo. Esse aqui inclusive parece que tá até beijando nas calças. Mas o menino até que é corajoso porque ele sai correndo pra cima da Karma, chamando ela de puta louca. Enquanto a Karma continua sendo atacada, o chefe explica que a segunda habilidade física da Ion Karma é a sua visão dinâmica que faz com que os seus oponentes pareçam se mover lentamente. O punho do imbecil que tá atacando começa a se aproximar, até que ele fica bem pertinho do rosto dela. Mas para corresponder com uma velocidade maior, ela revida, também tendo a habilidade de um tempo de reação sobre-humano. Aparece o chefe dizendo que a Karma tomou estimulantes repetidamente, fazendo com que os gânglios da base, responsáveis pelo controle motor e percepção do tempo, se desenvolvessem anormalmente. Portanto, o soco de uma pessoa comum certamente nunca poderá atingir a Karma. Algo imbecil continua socando ela repetidamente, mas ela apenas desvia sem esforço algum. E sempre que ela encontra uma chance, ela rapidamente revida com um soco poderoso. E apenas um é suficiente para derrubar eles. Aparece esse nerdola aqui, que também acaba sendo derrubado, porém com um chute giratório. Ela continua derrubando um por um, enquanto o chefe explica que eles mediram o tempo de reação da Karma em cerca de 27 milissegundos, o que é equivalente ao tempo de reação de um gato. É 10 vezes mais rápido que um humano comum. Já a Karma tá aqui vendo os caras caindo à sua frente e chamando todos de idiotas. Só que do nada aparece aquele imbecil que tava com a cara metida no ferro, agarrando a Karma, dizendo que ele pegou ela. Ele ainda fala que pegou essa vadia. Ele manda todos se levantarem, dizendo que se não fizerem nada agora, eles não conseguirão vencê-la. O nerdola, eu acho que é o primeiro nerdola que foi derrubado, se levanta novamente. Provavelmente é o primeiro mesmo, até porque o dente desse imbecil aqui tá todo arregaçado. Como ele tá bem irritado vendo a menina totalmente indefesa, chama ela de puta avançando nela, dizendo que ela está morta. Só que facilmente a Karma simplesmente desvia do soco e ela logo depois revida
vida com um chute no estômago do cara. É claro que sai até lágrimas dos olhos, o bicho fica até babando. O musculoso que tá agarrando ela por trás começa a apertar mais forte ainda. Mas como ele é um homem, todo homem tem sua fraqueza, e é disso que a Karma se aproveita. Esse imbecil aqui já tá percebendo que não vai mais ter filhos. Ele ainda grita dizendo que os seus ovos estão doendo. Mas como um ato digno de uma psicopata, a Karma não solta, ela fica apertando os ovos ainda. O imbecil ainda tenta pedir por favor para que ela solte. Ele começa a cair ali sem forças nas pernas, dizendo que ele estava errado e pede por favor para que ela o solte e deixe ele ir embora. Mas a Karma ainda fica com essa pegada nos ovos do cara, enquanto ele continua pedindo para que alguém o ajude. E olha o olhar dessa garota. A Karma simplesmente sem dó e nem piedade começa a apertar mais forte ainda. Ela faz isso olhando para o outro que está em sua frente, sorrindo de um jeito bem legal. E como a dor de um ovo é telepática, é claro que esse aqui também deve estar sentindo a dor. Ele simplesmente começa a chorar desesperado e começa a correr muito rápido também, vazando dali. O animal ainda grita que ninguém disse que essa maluca era tão louca assim. Ele chama o irmão daquela garota de bastardo por ter convidado ele pra isso. Ele começa a correr dizendo que está indo embora agora. E é por isso que alguns outros moleques também começam a ir embora. Todos ali começam a vazar. Mas é óbvio que a Karma não deixa eles caírem. Ela simplesmente corre atrás de um deles e dá um chutão nas costas. O animal que foi acertado cai no chão, derrubando até a moto. Ele tá com um olhar de desespero, pedindo pra que alguém o ajude agora. Mas a sua cara simplesmente é enterrada no tanque da moto. E essa moto é feita de vidro, sai alguns cacos ali. Obviamente as três piranhas aqui ficam morrendo de medo. E o irmão da maluca ali fica cagando de medo também, sem entender nada. O bicho tá até suando frio segurando, pra não vazar um líquido no meio das calças. Ele fica reparando na cara do seu coleguinha enterrada em sua moto. A Karma começa a falar agora, dizendo que agora só resta apenas o irmãozinho mais velho, que é o líder do grupo. A Karma olha diretamente pra ele perguntando por que ele está congelado desse jeito. Ela pergunta se ele não disse que a faria se sentir bem. Ela ainda diz que odeia opas que só sabem falar. Ela estava só se aquecendo e pergunta se agora ele está apenas a resfriando. Ela diz que então é pra ele parar de ficar ali parado como um idiota e ir até ela rápido. A Manuka aqui com certeza cagou nas calças. Ela começa a empurrar o seu irmão, falando pra ele fazer alguma coisa aí rápido. Ela diz que ele é o lutador número 1 da escola. Mas o irmão mais velho aqui tá perguntando do que essa vadia louca está falando. Ele se pergunta no seu pensamento se isso é mesmo uma questão de ser o melhor lutador da escola. Ele se pergunta se a sua irmãzinha quer que ele enfrente esse monstro. É claro que ele fica todo cagado de medo. Ele pensa que quer sair correndo dali e não tem outra opção, ele tem que fugir. Mas a Karma o provoca perguntando se ele vai mesmo fugir. Ela diz que ele pode correr se quiser, mas diz que diferente deles, ela gosta de brincar de pega-pega. Mas se ele acha que um fracote como ele, que não sabe lutar, vai correr bem, ela pergunta se ele não é otimista demais. Ela mesma fala que escapou da Coreia do Norte sozinha. Então mesmo se a Eugene e o seu irmão mais velho correrem para o norte ou até mesmo para o inferno, ela simplesmente vai persegui-los, os dois, até o fim e bater neles. É óbvio que o imbecil aqui fica todo medroso, mas ele também fica bem irritado e avança na Karma dizendo pra ela não ficar convencida só porque ela derrotou alguns fracotes. A Karma percebe que esse cara é meio diferente, tanto que ela não consegue desviar do soco dele. Logo depois que ela se defende, outro soco já chega por perto. Porém, com esses dois soquinhos, ele já tá todo ofegante, ainda tentando se exibir, dizendo que a Karma não é nada. A própria Karma dá uma olhada no seu braço que ela usou pra se defender e tá com uma mancha ali por causa do soco. Ela percebe que ele luta boxe e solta um sorriso ali, dizendo que os socos dele são bem ferozes. Ela fala que como ele faz boxe, então ela vai enfrentá-lo com boxe também. O nojentinho começa a ficar mais irritado, dizendo que ela só tá falando besteira. Ele a ataca novamente, dizendo que ela está falando merda e a chama de vagabunda. Só que a Karma desvia do soco agora. O imbecil contra-ataca, porém ela desvia de novo. A Karma contra-ataca agora, porém ele incrivelmente desvia também. Vendo que tem uma chance, o imbecil a ataca com outro soco, mas agora ela se agacha. No seu pensamento, ele se pergunta se ela vai dar um golpe no fígado dele. Ele pensa que se ela acertar isso, ele está ferrado, então ele tem que bloquear. É por isso que ele começou a colocar o seu braço pra frente, mas óbvio que ela acertou a lateral do seu corpo. O golpe foi acertado com muita força e ele fica se aguentando
agoniando ali. É por isso que o nojento se afasta um pouco para se recuperar, mas a Karma fala que ficou até surpresa porque na verdade ele conseguiu bloquear o soco. Ela diz que não é de se espantar que ele seja o chefe da escola, mas o nojento aqui tá pensando que é uma merda que o soco dela foi poderoso demais mesmo que ele tenha se defendido. Ele conseguiu bloquear muito bem, mas ainda assim tá difícil de respirar. Porém, ele fala que se for apenas isso, na verdade ele começa a rir em voz alta e a Karma fica curiosa do porquê. Ela o pergunta o que é tão engraçado. E o imbecil a responde dizendo que ele estava pensando que isso vai ser mais fácil do que ele pensava. Já a Karma começa a fechar a sua cara, agora ficando irritada. O nojento fala que no começo do semestre, para se tornar o chefe dessa escola, ele lutou com o chefe da escola técnica ali perto. E aquele cara tinha 1,85 m de altura e pesava 115 quilos. Era uma aberração musculosa. E por isso o soco dele era mais forte do que o da Karma. Mesmo assim, ele diz que ele conseguiu vencer. Ele não sabe o que ela está fazendo na sua categoria de peso. E sobre o poder de soco dela, ele admite que é impressionante. Mas ele pergunta se a resistência desse corpo dela é mais forte do que a dos caras musculosos que ele derrotou. Ele começa a rir de um jeito bem nojento, dizendo que acha que não. O nojentinho ganha muita confiança e avança na Karma. Ele ataca na cabeça dela e depois no ombro, mas ela consegue desviar de tudo. Novamente ele ataca pela esquerda e logo depois pela direita. A Karma continua se defendendo dos socos que são repetitivos. Ele sempre ataca do mesmo jeito sem mudar nada. Mas o imbecil fica alerta porque ele percebe que a velocidade de esquiva dela ficou mais lenta. Ele repara que ela está muito cansada e começa a rir dizendo que isso não é nenhuma surpresa. Ela deve ter esgotado todas as suas forças lutando contra todos aqueles caras. E ele pensa que a maneira mais fácil de lidar com um boxeador cansado é uma barragem implacável na luta. Ele deve continuar pressionando ela sem a dar tempo. Com isso, eventualmente, ela vai dar um passo em falso. E é exatamente isso que acontece. A Karma acaba tropeçando em um patinete ali. O imbecil nojento percebe que agora essa é a sua chance. Ele começa a reunir todas as suas forças. E de uma só vez, em um único golpe, ele deve acertar com tudo. Só que é diferente na realidade. Ele fica sem entender como que a garota não está em sua frente. Ela estava ali, só que do nada ela sumiu. Ele fica se perguntando que merda é essa? E o que foi que aconteceu? Isso porque a garota já tá a uns 5 metros de distância. A Karma tá simplesmente muito longe. Ela literalmente deu um passo de luz que voou pra trás. É nos explicado que a Karma tem uma terceira habilidade física. O imbecil continua se perguntando que merda é essa que tá acontecendo. E como foi que ela chegou ali, porém tem um soco que tá chegando muito rápido na sua cara. Obviamente ele é acertado muito mais forte do que os outros. No caso, os seus colegas foi acertado. Essa terceira habilidade são os passos explosivos com força extraordinária nas pernas da Karma. Através da força histérica dela, eles disseram ao pai da hiena que a Karma poderia exibir a força de um boxeador peso pesado. A Karma, que não pesa nem um saco de cimento, cerca de 40 quilos, tem um recorde de agachamento de 250 quilos. Se a potência das pernas dessa garota que pesa menos de 50 quilos explodir com a potência de um agachamento de 250, o que será que você acha que vai acontecer? Obviamente, o oponente dela pensará que ela se teletransportou. E a cena volta agora para as duas nojentas piranhas aqui desesperadas por ele ter caído com um soco na cara. A irmã mais nova tenta pedir para ele se controlar, dizendo que se ele for derrotado, as duas também estarão bem ferradas. No caso, são 3. Ela chama o seu irmão de bastardo, perguntando se ele não é o chefe da escola. Ela o questiona como que o chefe da escola pode perder para uma única garota. Ela mesma começa a o levantar, dizendo para ele parar de enrolar e se levantar logo, e ele deve lutar direito. Obviamente, o nojento fica irritado com a sua irmã mais nova, chamando ela de vadia ainda, falando para ela mesma tentar lutar com a Karma então. E a Karma começa a falar com um imbecil, perguntando se ele levou aquele golpe e mesmo assim conseguiu se levantar. Ela diz que ele é mais forte do que parece, e faz mesmo um tempo que ela não tem um bom brinquedo para brincar. A Karma fala que o seu coração está bem acelerado. Ela olha para ele com esse olhar psicopático, falando para ele se apressar e se levantar logo, pois ele deve brincar com ela só um pouquinho mais. A Karma chama ele de Opa da Yeonjin, e o Opa da Piranha pensa que por mais que isso machuque o seu orgulho, ele tem que admitir, ele não consegue vencer ela em uma briga de socos. Mas ele se pergunta sobre no chão. Ele não tem certeza, mas não tem como esse poder de soco insano vir da categoria de peso dela. Com 1,83 m e 92 kg, ele tem uma vantagem esmagadora
dominadora quando se trata de peso. Ele precisa criar uma situação em que ele possa dominá-la com o seu peso. E ele não sabe exatamente o estilo de luta dela, mas pelo jeito que ela tem lutado, ela é uma striking. E se ela está se preparando para um ataque, o seu centro de gravidade está muito alto. Para resolver isso, a única resposta é no chão. Mesmo que ele não seja habilidoso em uma luta no chão, ele aprendeu técnicas básicas com os seus colegas de treino. Então ele vai fingir que está entrando com um movimento de boxe e começa a atacar ela, dizendo que então ele levará ela para o chão. Já a Karma começa a zombar do imbecil, perguntando se ele está correndo às cegas de novo. Ela pergunta se ele não aprendeu que esse tipo de luta selvagem não vai funcionar com ela. Porém, como um imbecil planejou, ele já começa a agarrar ela pelas suas pernas. Ele consegue derrubar a Karma. Enquanto isso, o pai da Rihanna tá falando para o chefe que ele entende mais ou menos as habilidades da Karma, mas ele pergunta o que acontecerá se a luta for para o chão, se a Karma não estaria em perigo. Devido à natureza da luta no chão, onde os corpos ficam amaranhados, há menos espaço para a visão dinâmica entrar em jogo em comparação com o striking. Se um peso pesado como o Song Jin-woo a derrubar no chão, a força dela será anulada e ela será superada em peso. Em tal situação, até mesmo a Karma terá dificuldades com isso. Enquanto isso, o imbecil tá falando pra Karma que a pegou, a chamando de pedaço de merda. Ele diz que ela está morta agora enquanto prepara um soco. Mas o chefe Baek responde ao presidente, perguntando ao presidente se ele sabia o que ele percebeu enquanto treinava a Karma em artes marciais. Ele diz que o talento de Karma em artes marciais é na verdade bem mediano. No entanto, havia uma arte marcial, no caso apenas uma arte marcial, para os quais ela demonstrou um talento inato. Logo depois aparece o cara tentando dominar a Karma, porém ele percebe que alguma coisa está errada. O seu corpo que está indo contra o chão, sendo que deveria ser o contrário. A Karma consegue se agarrar em uma das pernas do imbecil. O maluco nojento pergunta que merda que ela tá tentando fazer, até que do nada o seu corpo inteiro gira. Ela simplesmente fica por cima agora, pressionando ele contra o chão. O imbecil fica todo surpreso, perguntando o porquê que ele está abaixo dela, até que do nada ele percebe uma perna envolvendo seu pescoço. É nos explicado que a arte marcial mais eficaz para superar disparidades de gênero e peso é o Jiu-Jitsu. Aparece o chefe Baek dizendo que, como ele mencionou antes, a velocidade de reação da Ion Karma rivaliza com a de um gato, e em primeiro lugar deveria ser impossível para uma pessoa comum derrubar a Karma. Mas se caso alguém conseguir fazer isso, e talvez realmente acontecerá, mas será porque a Karma vai deixar que eles a derrubem apenas por diversão. E aparece a própria dizendo que ela estava ficando entediada de golpear de qualquer maneira. Ela chama o nojento de Opa, perguntando se ele também estava cansado de lutar boxe. Ela começa a apertar o braço dele com força na intenção de quebrar, perguntando se ele entende que quando se desafia alguém para um jogo de chão, isso significa que você está pronto para ter uma ou duas coisas quebradas. Porém o nojentinho já tá falando que ela é uma puta do caramba e ele desiste. O moleque tá morrendo de medo, mas a Karma já tá com esse sorrisinho na cara, perguntando se ela deve quebrar isso que ela tá abraçando. O imbecil até tenta pedir pra ela esperar um pouco, mas ele pede do jeito errado, chamando ela de vadia maluca, e é por isso que o seu braço é destroçado. Normalmente um braço se contrai pro lado do bíceps, mas agora tá pro lado ao contrário. Obviamente isso causa uma dor gigantesca no imbecil, que grita com muita força. Ele fica desesperado, gritando sobre o seu braço, dizendo que essa puta louca realmente quebrou o seu braço. Ele pede pra alguém ligar para o 119 e chamar a polícia, enquanto continua xingando a Karma, reclamando do seu braço. Só que a irmã mais nova do imbecil é que começa a correr. Ele percebe isso e chama as três de putas egoístas, perguntando se elas não vão o deixar assim, né? Ele pede pra uma das três pelo menos chamarem a polícia, mas as três estão metendo no pé, morrendo de medo. Já a Karma também vê isso e chama um Jin de vagabunda, perguntando pro irmãozinho mais velho se ela não tem lealdade alguma. Mas a Karma fala que ele chamar a própria irmã de puta não faz ele ser melhor do que ela, e começa a apertar o braço dele com muito mais força. Mas ela se levanta agora pedindo pra esse bebezão grandão parar de choramingar por um único braço. Ela diz que acabou de ter uma ideia bem divertida, então pede pra ele ouvir com atenção. Ela diz que a sua ideia é quebrar o resto de todos os membros que ele tem, e depois transformar ele em um brinquedinho humano pra ela. O coitadinho aqui fica morrendo de medo, pedindo pra ela esperar. Ele repete essa mesma palavra várias vezes. Ele pede até mesmo pra ela pensar nisso com cuidado, dizendo que o seu braço ainda pode se recuperar. Mas ele fala que ela disse sobre quebrar todos os
seus outros 4 membros e pergunta se ela consegue lidar com isso. Ele diz que ela vai assumir a responsabilidade pela vida dele. Já a Karma fica se perguntando como assim, responsabilidade? Ela diz que ela não é tão boa com esse tipo de coisa. Até porque, enquanto ela se agacha ali no chão e pega a outra perna dele, ela diz que apenas quer ouvir ele gritar um pouquinho mais. E o futuro aleijado aqui já começa a gritar pra ela não fazer isso e pra ela parar logo. Mas a Karma começa a apertar com muita força e a primeira perna foi quebrada. A Karma vai agora para o outro joelho e também é quebrado. Logo depois para o braço e novamente ele grita. E logo depois é nos mostrado a situação atual daquele nojento. Ele tá parecendo uma peça de Lego quebrada enquanto ainda está acordado reclamando dos seus braços e das suas pernas. Já a Karma tá olhando a expressão no rosto desse imbecil nojento, rindo demais. Ela tá zombando dele, dizendo que ele devia se olhar no espelho agora, porque ele está chorando que nem um bebê. Já o cara caído ali no chão tá chamando ela de louca, vadia, de psicopata. É por isso que a Karma continua brincando agora, pisando onde deveria, porque ele é um imbecil mesmo. A Karma fala que tanto na Coreia do Norte quanto na Coreia do Sul, os homens são sempre o problema. Ela ouviu dizer que ele fez coisas terríveis com as garotas com essa coisa horrível que ele tem no meio das pernas. Uma delas até tirou a própria vida. A Karma pergunta se isso não é verdade. Já o imbecil tá perguntando agora quem diabos é ela, se ela é amiga ou parente de algumas delas. Mas a Karma zombando do moleque pergunta se por acaso ele é burro. Ela diz que desertou até ali sozinha, então por que ela teria amigos ou parentes por ali? A Karma fala que isso é só para a sua própria diversão. Ela se agacha um pouco dizendo que ela sempre foi curiosa. Ela sempre se perguntou por que homens fortes que agem de forma tão dura choram como bebês quando é agarrado nesse lugar. E ela tá apontando ali. O imbecil já tá percebendo a maldade. Ele começa a pedir pra ela esperar, mas a Karma já tá preparando a sua mão enquanto ela diz que ela pesquisou no Wiki da Coreia do Sul. E ela viu que os testículos de um homem são como os ovários de uma mulher. E isso significa que a dor causada pelo esmagamento dos testículos de um homem parece semelhante à dor causada quando os ovários de uma mulher são esmagados. O que também significa que esmagá-los causaria uma dor excruciante no homem. A Karma fala que ler isso a fez querer esmagá-los ainda mais. Mas o moleque aqui começa a gritar de novo pedindo pra ela parar e não fazer isso. Mas a Karma tá o ignorando, apenas falando que ela tem grandes expectativas em relação a ele. É por isso que ele não deve a decepcionar. Ela manda ele chorar bem gostosinho pra ela. Ainda fala o nome dele, o chamando de Opa também. Agora a Karma aperta com muita força. Mas parece que o imbecil não aguentou foi nem um segundinho e já desmaiou. Na verdade eu acho que ele ainda tá acordado, mas tá sem forças até mesmo pra gritar. Mudando de cena pra irmã mais nova do imbecil. Ela continua correndo pra bem longe junto com as suas outras 2 amigas. Uma das piranhas olha pra trás perguntando se a Karma não está indo atrás delas no caso. A de cabelo preto tá perguntando se já que os gritos dos G1 pararam, se está tudo bem agora. A da esquerda fala que ela não sabe na verdade. Mesmo assim ela ainda se sente mais desconfortável com isso. Ela tá desesperada perguntando por que não tem ninguém passando por ali, pois se houvesse pessoas nessa rua grande, elas poderiam pelo menos pedir ajuda a alguém. Já a irmãzinha mais nova do ano começa a responder. Ela diz que isso é porque sempre que os caras querem mexer com alguma garota, eles garantem que ninguém mais passe por ali. Então até elas saírem dessa rua não verão ninguém. Essa aqui começa a gritar perguntando por que eles são tão minuciosos com essa merda idiota. Ela chama aqueles caras de pervertidos inúteis que não ajudam em nada. Já de cabelo preto tá tentando se acalmar, dizendo que já que a Karma ainda não as alcançou, significa que elas estão seguras. Só que quando a de cabelo laranja lá fala que ela faz um tempo que não vê a Karma, a irmãzinha mais nova que percebe que tem realmente algo bem errado. Elas olham pra trás. A de cabelo preto olha pra Yeonjin perguntando o que tá acontecendo. A Yeonjin, no seu pensamento, se pergunta onde é que está a Yeon Karma, pois esse caminho é reto, largo e aberto. E os rapazes estão bem ali atrás delas. Mas a Yeon Karma não está em nenhum lugar. A de cabelo laranja tá perguntando pra Yeonjin o que tá acontecendo, por que ela tá com isso, dessa reação. Mas a irmãzinha mais nova tá apenas falando pra elas correrem rápido. A de cabelo preto tá todo ofegante e tá perguntando por quê. Ela quer descansar um pouquinho mais. Só que a Yeonjin fala pra ela calar a boca e correr. As 3 começam a correr então, mas a de cabelo laranja tá perguntando novamente o porquê, o que tem de errado se alguém está vindo até elas. A Yeonjin fala pras 2 pensarem direito. As 3 já fugiram há cerca de 3 minutos. Mas nesse curto espaço de tempo, a garota que deveria estar logo atrás
das três não está em lugar nenhum. A Eunjin fala que ela não sabe o que exatamente está acontecendo, mas ela tem um mau pressentimento sobre isso. Então ela manda todas as duas continuarem correndo, mas tem alguma coisa estranha ali. Aparece um fantasma atropelando a Eunjin, lançando ela pra trás. A garota sai rolando com tudo, batendo todos os seus braços, todo o seu corpo no chão. Peraí que eu tive que dar uma pausa porque eu saio rachando de rir com essa imagem aqui. A piranha da Eunjin começa a gritar da sua perna. O patinete acertou literalmente a canela dela. Já as outras duas aqui está com a boca aberta pra mosca entrar. Já a Karma, de um jeito sarcástico, chamou a Eunjin de querida, falando que ela está dizendo uma coisa, mas está fazendo outra. A Karma diz que ela falou pra continuarem correndo em frente, então pergunta o porquê que elas estavam olhando para trás. A de cabelo preto tá toda morrendo de medo, perguntando a Karma o porquê que ela já está ali. A Karma responde dizendo que ela pegou uma scooter elétrica que os lacaios dela, do irmão dela no caso, trouxeram. E ela deu a volta na rua e passou na frente das três. A Karma fala que essa scooter foi modificada ilegalmente para exceder os limites de velocidade. Ela ainda fala que os americanos chamam isso de tunar, ela acha. A Karma pensou que tinha ajustado bem os estados mentais das três também, mas vendo que elas agiram mal de novo, ela acha que não. Ela diz que isso não vai dar certo. Enquanto cerra os seus punhos, a Karma fala que precisa dar uma lição nelas. É a hora de uma revisão geral nas suas adoráveis pirralhinhas. A loirinha aqui já começa a cagar de medo. Ela sai gritando com o bocão aberto, toda desesperada, gritando que ela não quer sofrer isso. Já a Karma solta um respiro debochado ali. Ela pega no guidão desse patinete, dizendo que isso é uma chatice. E ela simplesmente começa a acelerar atrás da garota. A menina olha pra trás e vê que tem um monstro atrás dela. A Karma simplesmente pega no cabelo da piranha e começa a arrastar o corpo dela, arrastando a cara dela no chão. Eu acho que maldade, mas merece também, né? A Karma aproveita pra chamar essa piranha de pirralha tola, perguntando se não é óbvio que algo sobre rodas é mais rápido do que ela sobre os pés dela. A menina tá toda machucada ali, e a Karma diz que se mais alguém quiser esfoliar a pele no asfalto é só avisar, pois ela ficará feliz em descascá-las pras duas ali.